boa noite, meus queridos. E aqui nós estamos com o nosso novo convidado, né? Da semana. Importado. Importado lá das Recife. Lá das Recife, deixa eu até final o nome dele aqui. Doutor Rodrigo Remígio. O homem é uma sumidade. Contador e advogado. Vou ler aqui as qualificações do homem, que não é pouca coisa não, viu? E o convidado de hoje, ele é perito contábil, com a carreira consolidada em um profundo conhecimento no universo empresarial. Também é advogado especialista, especializado em direito tributário, com expertise notável em recuperação e falência de empresas, com formação pela prestigiada FGV. Olha aí. Além disso, ele é especialista em gestão de passivos tributários, sempre à frente das estratégias para minimizar risco e otimizar resultados fiscais. E para fechar com chave de ouro, ele também é especialista em holding. Sabe o que é holding? Sim. Menininho dos olhos azuis. Quer dizer, isso aí eu já ouvi falar em holding familiar. Se tem outra, aí mas é um conjunto de empresas, né? Uma empresa que meio que comanda... Com abordagem estratégica no planejamento tributário, sucessório e familiar. Então, você não perca o programa, que hoje está fantástico. E fazendo aqui, compondo aqui a mesa, como sempre, de guerra. Meu companheiro aqui, né? Só o garoto Anthony, dos olhos azuis. Você tem os olhos azuis pra mim, rapaz. Ó, reflete aqui no meu terno. Hoje eu vim até de terno. Que às vezes influencia, viu? O terno. Ele veio com terno agora, meu amigo. Tá só uma curiosidade. Pra mim é azul. Na verdade, assim, eu sou daltônico. Então, é alguma coisa... Então são os o que você colocar pra mim... Você já teve o diagnóstico, Vitor. Pois é, são azuis, são azuis. Rodrigão, seja bem-vindo aqui ao Fala Doutor, certo? E antes que a gente comece aqui o canal, eu tenho que pedir para vocês, não deixem de acompanhar o canal aqui. Vamos deixar aqui o endereço, ó. Fala Doutor nas redes sociais. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram, no Spotify. Vitor tá inventando uma outra plataforma pra gente colocar isso aqui para vocês escutem. Então não deixe de seguir aí o Fala Doutor, onde o sabido aqui é você. Vamos embora, né, Toninho? Vamos embora. Trazendo um tema importantíssimo. E vamos quebrar um pouquinho essa área da saúde, porque às vezes quando o pessoal vê Fala Doutor, acha que é uma coisa mais voltada para a saúde. Mas o intuito realmente do podcast é o doutor de várias áreas, né? Porque aqui no interior, o matuto, né? Nós que somos matutos, eu mesmo me considero, a gente fala doutor quando tem respeito por outra pessoa, independente da área. E agora o cara com um currículo desse aqui, meu amigo, isso aqui é pós-doutor. Vai dar aula aqui pra gente. Vai. E a gente vai falar de um tema muito importante que tá para sair aí, né? Tem algumas coisas que... Faltam uns detalhezinhos, que é a reforma tributária, né, Rodrigo? Perfeito. Reforma tributária aí, que o governo tanto falou, tanto exprimiu. E aí, o que é que tem de novo aí? O que é que tem de bom? Tem coisa boa nessa reforma? Tem coisa boa, cara. Tem coisa boa. E agora, o que é que tem de ruim? Eu queria fazer uma primeira pergunta para ele aqui, porque eu sempre fiquei na dúvida. Depois que o cara, no Brasil, quando termina a contabilidade, ele ganha de brinde uma consulta com um psiquiatra? Porque é loucura isso aqui, né? É loucura. Na verdade, a gente tem que fazer o curso de psicologia, né? Porque a loucura, na verdade, é pro empresário, bicho. É ele que carrega o fardo, né? Aí a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo também para ele, porque senão ninguém aguenta não, cara. É loucura. Então, ele escolheu outra área além da contabilidade, que foi toda essa parte de tributação de empresas, de recuperação judicial, Perfeito. Que isso aí também acho que é uma complexidade imensa no país. Na verdade, está muito atrelado, né, essas duas partes. O contador ali, vamos falar aqui do ponto de vista tributário, né, ele calcula, né, e o advogado tributarista, normalmente, ele vê as brechas, né, para ou refazer esse cálculo, ou de repente restituir o que foi pago a maior e ele, né, buscar com essas ferramentas aí, melhorar para o empresário, né? Porque já é difícil pra caramba. Ele juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque muitas vezes, eu até digo, quando o contador, ele sempre é o melhor amigo do empresário, mas também pode ser o vilão. Se o cara na verdade, eu já conheço várias... Eu acho que você também, qualquer empresário que você... Se você pegar 10 empresários, eu acho que algum já tomou bomba por causa de, às vezes, um erro contábil. Tem muito contador que já quebrou muita empresa. Viu? É o tirador de boleto, né? Ele só tira a cadastrozinho, bota e bota sem pena no cabo, e o cabo, como não é lei, paga confiando, né? Confiando, exatamente. E é justamente isso que é um dos temas que a gente pode adentrar. Como é que veio essas especificações de você chegar e dizer, porra, isso aqui é um caminho onde a gente pode somar, como eu digo, a fome com a vontade de comer. Ver
ou emitir de uma forma mais assertiva os tributos e gerar créditos para o empresário no momento que você chega e diz, ó, irmão, primeiro, a questão da qualificação e enquadramento da empresa em setores que possivelmente podem ser mais rentáveis. Eu vou até citar aqui o Flávio Augusto, que eu assisti, eu participei, inclusive, de uma palestra do cara, num evento em São Paulo. Meu amigo, ele faz uma coisa interessantíssima. A forma que ele constrói uma empresa é diferente do que a gente está acostumado. Como é que a gente está acostumado? Primeiro a gente tem um produto e depois a gente vai lançar no mercado para aventurar e saber se ele se dá certo ou não. O cara, ele faz um caminho inverso. Ele faz, primeiramente, uma pesquisa de mercado para aquilo que ele pretende lançar. Depois dessa pesquisa de mercado, ele faz um planejamento tributário para saber em qual área aquilo ali vai se enquadrar e quanto de imposto ele pode ou não pagar. E depois ele vai criar o produto de acordo com a necessidade que o cara tem. Ou seja, quando o cara lança, a população diz, poxa, eu estava esperando isso mesmo. Então a chance aí do cara ter um insucesso é muito menor. Porque o cara já sabe quanto é que vai custar aquilo para ele. E assim, eu queria saber de você, como foi esse início que você resolveu juntar a fome com a vontade de comer aí, do advogado e do contador? Cara, na verdade, eu tive uma influência muito grande na minha família, né? Meu pai é contador e advogado, minha mãe é advogada. E aí, desde pequenininho, desde moleque, eu já estava correndo dentro do escritório dele, né? Fundou esse escritório em 94. Né? Então, a gente já tem aí... Brasil campeão. 31... já tem... Aos tempos. Exatamente. E aí, a conversa lá em casa, na verdade, a gente até brinca, né? Com o pessoal que chega de fora, diz, bicho, se prepara, vai ao almoço lá em casa, só vai falar de contabilidade e advocacia, velho, tem que estar pronto, né? E aí a gente teve uma influência muito forte, né? Nesse sentido. Meu pai me formou profissionalmente, né? Ainda hoje ele está lá com a gente de frente, e ele teve um peso muito importante aí nessa decisão também, né? Mas a gente não foi uma coisa imposta, foi uma coisa muito natural, né? A gente já estava ali, meu primeiro emprego, né? Pô, pai, fazer alguma coisa e tal. Ele, vou lhe ensinar, naquela época ele falava, vou lhe ensinar um ofício, né? Vou lhe ensinar um ofício e você vai aprender alguma coisa, né? E ali eu comecei antes mesmo de iniciar na faculdade, cara. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei, eu acho que 16 anos, 17 anos. Tava no terceiro ano, queria um dinheirinho, né? Eu tinha uma namorada que morava em Gravatá, que hoje sou casado com ela. O investimento valeu, viu? Exatamente. Eu queria um dinheirinho, cara, pra sair, pra ir lá. E aí foi meu primeiro emprego e desde então, cara, fui assumindo e... A verdadeira mulher do cara impulsiona. O amor verdadeiro impulsiona, né? Porque o cara com 16 anos queria dinheiro pra quê? Dinheirinho pra poder sair com a namorada, que hoje é a esposa, né? Tu cursasse os dois cursos em paralelo ou foi um e depois o outro? Eu fiz contabilidade, são 4 anos, curso de contabilidade, depois a gente tem que fazer uma prova, né, igual ao AB, que é a prova do Conselho de Contabilidade. Eu fiz a prova no mesmo ano, no último ano, passei e em janeiro eu já estava matriculado no curso de Direito. Então foram 9 anos aí sentado na cadeira da faculdade. E depois que tu terminou, tu escolheu, assim, obviamente, hoje você trabalha com diversas coisas de recuperação judicial e tudo mais, mas, assim, sempre foi o que tu queria? Ou nesse meio do caminho teve essa área que tu gostou? Na verdade, assim, como eu já tinha uma influência, eu já trabalhava no escritório, né? Então, já dominava aquele assunto. Eu até digo, fiz o curso de Direito, de certa forma, negligenciando algumas cadeiras, porque naquele momento eu já sabia que eu queria tocar, né, assumir o escritório que meu pai e minha mãe tinham fundado lá atrás e tocar aquilo lá, né? Então, cadeiras como Direito Penal, por exemplo, era uma coisa que eu não focava tanto, porque eu sabia que eu não ia por aquele caminho, não tinha intenção nenhuma, né? Desde o início eu já queria realmente seguir assim, entendeu? Ótimo. E aí, como é que é o processo, assim, de orientação? Chega um cliente para ti, tu começa com ele do zero, tu vai fazer o planejamento com ele tributário, ver se o regime que ele tá ok ou não. Como é que tu vai adequando? A gente, na verdade, tem que passar um pente fino, né? A gente vai olhar tudo. A gente começa olhando pela folha de pagamento, que é onde normalmente as pessoas erram, né? Por incrível que pareça. Então, a gente dá
Alguma coisa específica, assim, que o pessoal erra muito? Cara, Conta de direito de trabalho, meu filho. Erra demais, viu? Olha, erra demais. Não é por causa do seu escritório. na verdade é o seguinte, cara, tem os enquadramentos na seara trabalhista que ele leva à cobrança de determinados tributos. E aí a gente foca muito nisso porque muitas vezes você está em uma determinada situação lá que você fica obrigado a pagar, por exemplo, né, sei lá, um INSS de uma maneira, né, mas que na verdade você deveria pagar de uma outra forma, né? Então a gente identifica esses pontos, começando pela folha de pagamento, e depois a gente parte para a atividade em si que a pessoa desenvolve, porque tem muitas oportunidades também na atividade, né? E a verdade é que a grande maioria dos profissionais fazem o trabalho de preguiçoso, né? Então ele vai lá, tu chega lá no escritório dele, ele, cara, ó, é assim, como o Vitor falou aí no começo, ó, é assim, toma aqui a guia e tchau. Né? E quando você dá uma estudada, você dá uma olhadinha, pô, cara, tem uma oportunidade aqui que o cara vai economizar muito dinheiro. E isso é muito bom pra gente, porque torna o nosso marketing. O cara chega, pô, bicho, eu fui para um evento, né, de um amigo nosso, o Vitor conhece também, né, que é se tornou meu cliente. E, pô, é uma satisfação. Ele chegou e me apresentou as pessoas e disse, cara, esse cara economizou aqui para mim 500 mil por mês. Pô, o cara vai olhar assim e vai dizer, pô, bicho, eu quero também, velho. Qual foi a mágica? Né? Eu quero também. Então, né? Então, a gente busca nisso. Para a gente não importa tanto a quantidade. Claro que é importante. Quanto mais clientes você tiver, melhor vai aumentar seu faturamento. Mas aí a gente tentou fazer isso de uma maneira diferente, né? Não de deixar, ó, entra aí, vai, toma aqui, tu vai pagar isso aqui, tchau, né? A gente busca criar esse capital, né? Esse ativo para a gente, que o cliente, pô, ele vai me recomendar. E é uma atividade de muita confiança, né? Igual um médico, por exemplo. Você não chega lá e vai em qualquer médico, você não procura qualquer contato, você tem que confiar no cara, né? Com todo respeito à minha esposa, que quando assisti, mas às vezes o cara confia mais no contador do que... Porque ele sabe de tudo que acontece dentro. Agora, Vai o pior que X da o cara tem empresa. que ter uma não confiança, sabe. porque sabe até tudo. Cara, já presenciei, às vezes eu atendo um cliente e coloco na mesa assim, cara, bicho, tu pode economizar aqui, a gente pode fazer isso, aquilo, tal. Ele olha assim e diz, bicho, ó, pô, gostei pra caramba, velho, tal. Mas é o seguinte, meu contador lá sabe tudo que eu já fiz ali e tal, e eu fico com medo. Tá? Rapaz, acontece isso mesmo. Acontece, cara. Acontece. Aí, pô, eu fico com medo, porque ele sabe lá, eu pedi pra ele fazer alguma coisa, né? Enfim. Né? E aí o pessoal fica meio receoso, cara. Tem algum grupo maior de empresas, assim, de alguma área que te procura mais? São mais empresa grande? Empresa médica, por exemplo. Aqui na região tem muito médico. E eu acho, a meu ver, assim, isso é uma suposição, que eu acho que ninguém faz um estudo Planejamento, tributário, né? um planejamento Não faz um tributário, planejamento. né? Mas tu pega também essa área, como é que é? Pegamos sim. Na verdade, a gente atua o que a gente chama de full service, né? A gente pega todas as áreas. A gente tem um foco que é, talvez pelo fato da gente sentir um pouquinho a dor daquele cara, porque a gente atua também, né, com direito, né? Então a gente tem um foco maior em escritórios de advocacia. A grande maioria da nossa carteira de clientes são de escritórios de advocacia. Mas a gente tem de todas as áreas, inclusive área médica também, né? Aqui no interior, Buíque, a gente tem uma série de clientes nessa área. E médico tem muita oportunidade, cara. Muita oportunidade tributária também. Muita oportunidade boa. Entendeu? Vamos falar da reforma. A reforma, eu acho que teve muita discussão agora, não foi? Agora, o que mais se vem comentando, né, na encosta do imposto sobre valor agregado, né, eu acho que foi o que mais chamou a atenção, é a alíquota lá em cima. Será que isso vai aumentar imposto? Ou às vezes você aumentando a alíquota, mas sendo uma coisa mais simples? Facilita para o empresário e acaba economizando? Como é que você... Porque ainda não foi implementada, né? Passou, mas ela vai ser em alguns anos. Do ano que vem, a gente vai começar uma mudança gradativa até 2033, quando vai, de fato, começar. Na verdade, assim, alguns pontos que muita gente fala da reforma, antes de responder propriamente sua pergunta, muita gente fala em simplificação. Na verdade, você vai ver que não simplificou tanto, né? O que houve foi, na verdade, uma junção de vários tributos, né? Então, eu vou falar aqui uma realidade de Vitor, né? Que eu conheço um pouco. Imagina, Vitor, que você tem aquela gama lá de legislações do INSS, né? Muita coisa, sei lá, instituição normativa, lei, decreto, enfim, você tem que administrar tudo aquilo lá.
E, naturalmente, a gente tem uma série de benefícios, né? Um auxílio-doença, né? Auxílio Salário maternidade, salário maternidade, enfim. pensão por morte, Aí, aposentadoria. o que aconteceu na reforma foi o seguinte, cara, essa massa legislativa aqui, né? De certa forma, houve uma redução, mas ainda é muito grande e muito complexa, né? Mas eu vou pegar esses benefícios aqui, quando você for dar entrada lá no INSS, tu não vai dar mais entrada no auxílio-doença, tu vai dar entrada agora no benefício. Entendeu? Então, ele, na verdade, juntou tudo aquilo lá. Botou numa panela e só fez a vai ser uma misturada. panela só agora. Entendeu? Então, tem gente que defende que não foi assim uma simplificação. Mas talvez a gente alcance uma redução. Porque o que é que acontece? E aí entra porque não há uma simplificação, né? Você hoje tem a regra, né? A gente tem a opção de fazer uma coisa chamada não cumulação. Mas a regra geral hoje, por uma série de fatores, é que a grande maioria das empresas utiliza a acumulação, né? E o que seria isso, para a gente poder entender? A acumulação seria mais ou menos assim. Imagina que Vitor está aqui em Serra Talhada, chegou um cliente lá no escritório de Vitor e disse, cara, eu preciso que você entre com recurso aqui de um processo que eu perdi. Quanto é que você cobra aí, Vitor? Cobro 10 mil. O cara, beleza, fechou, tá aqui os 10 mil, beleza. Aí Vitor, pô, cara, tua tarefada, eu sei que Vitor é um cara muito ético, ele não ia fazer isso, é só para ficar o exemplo aqui, né? Aí Vitor liga para mim, Rodrigo, cara, tu tem um recurso aqui que a gente precisa fazer e tal, tu faz ele por 7 mil. Vitor, esperto, né? Vai ganhar 3 mil sem fazer nada. Pô, eu faço. Beleza. Você concorda que, de fato, circulou 10 mil? Mas vai pagar Não é imposto verdade? 2 vezes. Mas a gente vai pagar imposto em cima de 17. Na verdade, a fazenda vai receber 17. Né? Por quê? Porque aquele cliente Emitiu nota. vai receber uma nota de Vitor de 10 mil, vai pagar um imposto, Vitor, no caso, né, vai pagar um imposto em cima de 10 mil. Vitor agora me contratou, então, teoricamente, eu teria que emitir uma nota fiscal para ele de 7 mil e pagar um imposto em cima de 7 mil. Então, na verdade, circulou 10 mil, mas vai ser tributado 17. Rapaz, isso é o pau que rola em clínica. Deu uma facilitada, porque é o que justamente acontece. Normalmente, eu digo isso por experiência própria, né? Na própria clínica. Porque normalmente a gente recebe, a gente tem que tirar a nossa porcentagem e repassar o resto Para o prestador. para o prestador. E aí, assim, o que facilitou foi aquelas maquinetas que começam a dividir o pagamento. Sim. Isso deu uma ajudada monstra. Porque você consegue agora, assim, o Separar. dinheiro você consegue separar. Só que tem algumas situações que ainda fica muito complicado. Mas é novela, entendeu? E eu acho que isso é o que acontece no geralzão, né? Exatamente. Não, para todo mundo. A área de saúde, muitas vezes lá, a gente pega muito aquelas clínicas integradas, né? O cara tem uma estrutura, mas ele é médico com uma determinada especialidade, né? E aí ele coloca o consultório dele ali, ocupa uma sala, ele, tá todo o resto aqui. Então, vou chamar um psicólogo, um nutricionista, e ele junta todo mundo ali, né? E isso acontece demais, né? Então, em tese, se a gente for olhar por esse raciocínio, é simples, né? Cada etapa do processo vai haver uma tributação, então, da maneira que é hoje, né, é relativamente simples. O que é que muda? A regra vai ser a não cumulação, né? Então, é por isso que talvez a gente tenha uma redução, mas não vai ser tão simples como o pessoal está anunciando que vai ser. Por quê? Porque vamos pegar aqui um cenário um pouquinho maior, né? Você tem esse microfone, né? Existe uma cadeia produtiva. O cara que produziu esse produto, ele está aqui no início dessa cadeia, ele produziu, passou para um distribuidor, como o pessoal chama, né? O atacado, né? Aquele cara que normalmente ele está ali em São Paulo, centro de distribuição, e ele vai vender para chegar aqui em Serra Talhada, no varejista que está ali no centro, para Vitor chegar lá e consumir esse produto, né? Então, ele passa por várias etapas até chegar aqui. E aí, essa não cumulação, ele vai dizer o seguinte, cara, nesse primeiro momento, quanto é que o cara que industrializou, ele pagou de imposto? Pô, ele pagou R$100. Beleza, quando o atacadista receber que for pagar o dele, ele vai dizer, eu já vou abater os 100 que o cara anterior pagou, entendeu? E aí, quando ele vende pro varejista, ele vai dizer, cara, vou abater o que o cara aqui pagou e o outro também. Meu e ele Deus sai não. esse efeito cascata para que o Contador produto chegue mais barato no fim. Entendeu? A ideia é essa, porque na prática o que acontece? Cada um é O uma pessoal nota. sai colocando repassando o custo do tributo, né? Então ele emite uma nota aqui e repassa pro próximo. Aí o próximo paga, repassa. Quando chega no consumidor final, Em vez de 3, diminuir, 4 aumenta. nota. Tem três, exatamente, quatro notas ele aí. tá pagando os impostos de todo mundo. É. Entendeu? Então, assim,
talvez a gente tenha essa redução, né? Eu sempre digo talvez porque a gente não tem uma alíquota ainda definida. Eu né? vou até brincar. O governo não dá nada de graça. Se ele tem a redução aqui, onde é que ele vai aumentar? Não, e ele não quer ter queda de arrecadação. Lógico. Né? Então, nem pode. Mas eu acho que o pensamento dele nessa reforma foi justamente o seguinte: eu diminuo para poder arrecadar mais. Porque se ele facilitar o pagamento, eu acho que o intuito é esse. Se ele facilitar o pagamento, diminuir o pagamento, ele vai evitar a sonegação. Eu acho Exatamente. Na verdade, existe um estudo chamado Curva de Life, né? Você já deve ter é ouvido aquele falar. do Street Fighter que o cara vai brigando, vai diminuindo a vida. É o seguinte, cara, é uma curva que ela Você aumenta. chega um determinado momento, você vai aumentando a tributação, chega um determinado momento que o cara diz, pô, bicho, Não aguenta eu mais. não aguento, eu não vou... Você aumenta a arrecadação, aí chega um ponto que não aguenta, começa a cair produção e começa a Exatamente. cair. O cara vai dizer, pô, bicho, eu vou trabalhar aqui para metade do que eu produzi, né, e para pagar de imposto lá, pagar os tributos, né? Não vou fazer isso. É melhor eu ficar na informalidade, enfim, né? Pela minha experiência, vou falar aqui do meu mundo, tá? Meus clientes, né? As pessoas não querem sonegar. Né? Ninguém fica confortável com essa situação, né? O cara deita a cabeça no travesseiro sabendo que amanhã alguém pode chegar, pô, tu sonegou e tal. Ninguém gosta, né? Mas as pessoas fazem porque muitas vezes não suportam a carga, né? Então, respondendo a pergunta de Vitor, se diminuir, talvez aumente, né? Porque, pô, o cara vai pagar pouquinho lá, ele vai dizer, pô, bicho, tão pouquinho, é melhor eu fazer o certo e pagar, tá tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e tá tudo ok, do que ele tá sempre nessa preocupação de... Se aventurando, né? Se aventurando. Vai Porque que... quando a bomba vem Vem deliciosa. dobrada, que nem tapioca. Exatamente. Que vem a bomba, vem a multa, vem a Vem outra tudo. multa, vem... Agora tiveram algumas profissões, algumas classes que tiveram alguns favorecimentos. Não posso dizer favorecimentos, porque favorecimento com imposto não existe. Assim, tiveram É menos ruim. ficou menos ruim. Na verdade, não seria só algumas classes, né? Existe uma ideia por trás da reforma, que é uma ideia muito legal, que o Vitor pergunta, tem coisa boa? Tem, né? A ideia, além de toda essa questão de trazer a não cumulatividade com o objetivo de reduzir, né? Ele trouxe também a questão de você incentivar determinadas situações, né? E desincentivar outras, né? A palavra benefício, quando a gente está falando de reforma, foi proibido, porque uma das ideias da reforma é acabar com todos os benefícios. Vai ser isso aqui para todo mundo. Agora, determinadas situações, uma questão assim, pontual, a gente vai dar alguns benefícios. Então, você tem benefício hoje para a área de saúde, por exemplo, ela vai ter uma redução da base de cálculo, né? E aí, quando eu digo que não é só para algumas atividades, a gente vai sentir isso na pele, né? Você que não é empresário, porque no IPVA, por exemplo, vai a ideia de progressão, né, da alíquota. Então, você tem um carro num valor menor, em tese você vai pagar uma alíquota menor, porque o camarada que tem um carro de luxo, por exemplo, ele vai pagar uma alíquota maior de IPVA, né? E você tem a proposta também de redução daqueles carros que ofendem o meio ambiente, né? Então, é um incentivo também. Então, ele vai dizer, esse cara aqui que comprou, de repente, um carro elétrico, eu não vou entrar na polêmica, porque tem muita gente que... Né, a polêmica de carro a combustão Não, e mas elétrico... hoje em dia tem polêmica com tudo, né? Exatamente. Não é porque mandaram uma foto no grupo lá, dizendo... Cara, esse carro aqui é elétrico, os caras carregando o carro e tava botando diesel no gerador lá. Enfim, vai vir a regulação ainda sobre isso, né? Mas na teoria você teria uma redução maior para quem tem um carro elétrico, né? Uma redução intermediária para quem tem um carro híbrido e nenhuma redução para quem tem um carro a combustão, né? Então, a reforma ela veio com o objetivo de, determinadas situações aí que a gente quer incentivar, né? Ou seja, evitar o dano ao meio ambiente, a gente vai incentivar através da redução do imposto. Mas aquela coisa, o governo ele nunca dá sem depois tirar. Um exemplo, ele fomentou bastante a produção da energia limpa através do fomento da produção, da construção das usinas, né? E agora ele começou a taxar a questão do fio... A transmissão. Ou seja, quem colocou antes... É aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa. E eu acho que isso também vai acontecer com o carro elétrico. Porque, cara, ele nunca dá uma coisa sem mais tarde chegar e dizer, não, agora tá bom, vamos agora começar a tributar. Os custos dele sempre vão aumentar. Então o governo não é besta, não. Ele pode quer esperar ser mais...
E eu acho que talvez o órgão mais eficiente desse país se chama Receita Federal, né? Não? Não, é referência mundial, cara. E agora com esse IA aí, eu acho que se o cara respirar, ela vai fazer cruzamento de dados. Você Já respirar... já cruza tudo. Não, já tem. A gente ensina, na verdade, a gente exporta a tecnologia que a Receita tem hoje de fiscalização para outros estados, né? Ou outros países, né? Na verdade, o problema do Brasil, de fato, é como se gasta esse dinheiro. Até o dinheiro chegar lá, né? Ou seja, você cobrar, você conseguir arrecadação, você cruzar... Cara, é perfeito. Não tem como, praticamente, você sonegar no Brasil. Hoje é que está cada vez mais difícil. Hoje, por exemplo, se você tem saldo no exterior, é a novidade para o imposto de renda desse ano. Né? Muita gente, os gurus lá na internet, cara, investe em dólar e tal, coloca o dinheiro lá, abre uma conta em tal lugar. Cara, a Receita sabe. Se você chegar lá na sua declaração pré-preenchida, já está lá. Já tá lá. A informação. Entendeu? A Receita pré-preenchida tem tudo, meu amigo. Já vem só para você dar o clique. Porque se mudar um realzinho lá, a Receita apita. Já sabe. É complicado. Então não adianta nem querer esconder, né? Não adianta. Falo em imposto de renda, né? Declaração de imposto de renda, tá para acontecer, tem que declarar. Qual é o prazo, Rodrigo, para você fazer a declaração do imposto de renda? O que é que a pessoa tem que fazer? Quais são os documentos que a pessoa tem que apresentar? Porque eu acho que todo mundo acha que, não, eu chego lá, vou dizer que eu declaro tanto e é isento. Explica aqui pra gente como é que funciona essa questão da declaração. Cara, o prazo é o último dia útil de maio. Certo? Se não me falha a memória, é 30 de maio esse ano. Né? E é curioso porque a gente que tem escritório de contabilidade trabalha muito nos primeiros 15 dias de quando lança. Né? Eu acho que esse ano lançou dia 17, foi uma segunda-feira, foi acho que 15. o último dia deve ser loucura, né? Cara, é muito engraçado porque assim, tem os agoniados, né? Então, lançou os primeiros 15 dias, o pessoal, cara, faz, bicho, tem tempo ainda. Não, mas eu quero hoje. Faz. Quer resolver. Né? Então, os primeiros 15 dias é loucura total. E os últimos também, que são já retardatários. Né? O pessoal Agora, deixa acho que o pra último dia que deve ser... Não, cara, o punk, último dia... deve ser loucura pra É contador, loucura, cara. E aí, o pessoal liga, às vezes, ó, quanto é? Bota um preço aí pra não fechar. O cara, eu faço que não tem mais ninguém quis. Rapaz, é uma coisa interessante. Depois é uma história. Em junho, é o mês que eu atendo mais contador. Então, tudo doente. Não, tudo vai com os coração acelerado, virado na gota. Aí vamos lá, procurar lá. Cara, depois. mas- Aí eu falei, o que foi? Não, imposto de renda, loucura. Mas não é só isso. Minha esposa é testemunha. Todo o planejamento que a gente faz, ó, vai fazer uma viagem pro exterior. Eu digo a ela, ó, a gente só faz no segundo semestre. Depois de junho. Porque o que é que acontece? Janeiro tá todo mundo na praia. A gente tá fechando balanço, né? Do ano anterior. Fevereiro a gente já tem que entregar uma declaração onde ela informa o que a empresa pagou a cada funcionário. Né? Então, quando você vai fazer sua declaração, por exemplo, você é médico, eu não sei, mas de repente, sei lá, você trabalha no hospital. Né? Quando tu vai fazer tua declaração lá em abril, Já aparece. o hospital já informou em fevereiro quanto é que tu recebeu. Aí você já sabe, ela só quer que você confirme. Entendeu? Então, em fevereiro a gente tá fazendo isso. Quando chega março, é a declaração de pessoa jurídica, né, das empresas do Simples. Aí entra maio, é imposto de renda. Junho é a declaração de pessoa jurídica das empresas que não são do Simples. Então, na verdade, a gente só tem vida depois do segundo semestre. Maria, loucura. Pois Rapaz, é, amigo. eu sei que sonegar imposto é sempre a pior opção. Primeiro, para o cara não ser preso. Mas, assim, o comércio informal ela é muito forte. Inclusive, tem muita gente que movimenta uma quantia, às Considerável. vezes, bem considerável. Isso no interior era muito mais comum. E, às vezes, o cara não tinha nem crédito em banco porque não Não existia, né? existe. Então, assim, qual é a grande importância, assim, até para um negócio crescer? O cara tem que pagar imposto mesmo? Cara, tem que pagar imposto. Assim, os empresários, eles negligenciam, né? Até quando ele precisa na pessoa física. Porque muitas vezes ele quer, de repente, teve um pouco de sucesso, começou a melhorar, quer comprar um carrinho, quer comprar uma casa, né? Quer fazer uma viagem, enfim. Né? E ele não consegue justificar aquele dinheiro, né? que ele possui, né? Porque a empresa dele não fatura. Então, tu vem de onde esse dinheiro, né? Então, infelizmente, ele tem a alternativa que ele tem na condição de empresário é ele realmente faturar, pagar o imposto, que ele não vai ter opção, para que ele consiga ter uma existência, entre aspas, financeira, né? Porque senão ele vai passar a vida toda como aquele cara que não tem renda, não tem nada, e não consegue. Ele não pode dizer que ganhou na loteria, não. Provavelmente a Receita vai saber. Eu ganhei na loteria, mas do bicho. Né? Teve um caso Jogo também, do bicho, pô. teve um caso também que eu atendi um cliente que ele tinha um patrimônio milionário e ele, assim, ele é um cara muito organizado no sentido de controlar o dinheiro dele, né?
Mas ele não tinha essa organização, vamos colocar assim, fiscal. Né? Ele não declarava nada. Aí tinha um patrimônio já, eu acho que 7 milhões, algo Bem pouco alto. maior do normal. A gente chamou ele, cara, se um dia um fiscal chegar aqui para tu e perguntar, pô, como é que tu tem um patrimônio desse se tua renda é zero? Como é que tu vai explicar para ele? Ele vai dizer, cara, é muito trabalho. Aí eu disse, tu vai ganhar uma autuação aí. Eu vou te dar muito trabalho agora, amiguinho. Receba aqui. Vamos calcular aqui. Toma mais aí, 60% trabalha de aí pra imposto, pagar isso dinheirinho, aqui. ó. Exatamente. Vai embora. Vê, o que ele ganhou, ele vai ter que gastar um pouco. Vai dividir aí com o novo sócio, que é o governo, né? Quando vê essa questão aí. Rodrigo, uma curiosidade, cara. Da área médica agora. O médico, ele relaxa muito nessa questão das declarações dos locais de trabalho e acabam pagando a mais o imposto ao governo. Ele pode pedir essa restituição? Como é feito isso? Sem dúvida nenhuma. O médico é o seguinte, né? Na verdade, a grande maioria das profissões, a faculdade ela não ensina você a lidar Com a vida. Com a vida, né? Então, muitas vezes você sai ali, entra, vai prestar um serviço no hospital, enfim, né? Fazer plantão, aquele negócio todo. E aí é feito o desconto do teu INSS. E aí, como você tem vários vínculos, né? O correto seria você chegar, né, em todos esses vínculos e comunicar. Cara, já descontaram aqui, por exemplo, o teto do INSS na última prestação de serviço que eu fiz. Então, não pode descontar mais, porque se você descontar além do teto, Não vai ter benefício eu não vou ter benefício nenhum. Né? A legislação permite que você faça isso. Né? Existe, naturalmente, um procedimento, mas ela permite que você faça. Só que, muitas vezes, o médico não sabe. Né? Então, o foco dele é fazer o seguinte, quanto é o plantão, né? Quanto tempo eu tenho que fazer ali, tchau, vou embora, vou para outro, que quanto mais eu fizer, melhor. Né? E muitas vezes está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, existem profissionais que fazem esse levantamento, né, e vai buscar esse dinheiro, vai buscar essa restituição dos últimos 5 anos. Né? E se você é médico, presta serviço como pessoa física, muito provavelmente, né, você vai ter alguma coisa para receber, para restituir, não tenho dúvida. Mas isso é só o médico ou os outros profissionais da saúde? Na verdade, isso é o seguinte, essa regra é para qualquer pessoa física que preste serviço. Né? É mais comum com o médico porque o médico tem vários vínculos, né? Mas serve para todos. Serve para todo mundo. Quem pagou acima lá do teto tem direito à restituição daquela diferença, né? Rapaz, em relação à questão ainda médica mesmo, esse médico que às vezes pega muito plantão e tudo mais, compensa ele abrir uma PJ? Como é que é isso, assim? Em relação a imposto, não estou falando aqui de questão trabalhista e tudo mais. E qual seria o planejamento, assim, pô, se tu vai faturar até tanto, é simples, lucro presumido, como é que essa salada de coisas, assim, o que é que ele pode já se orientar? Cara, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que ele tem que fazer é contratar um profissional que faça de fato esse planejamento para ele, porque existem muitas variáveis. Por exemplo, vamos colocar um médico que acabou de se formar, provavelmente não tem família, não tem filho, não tem despesa nenhuma que seja dedutível do imposto de renda. Então, esse cara provavelmente vai pagar um imposto de renda alto. Né? Então, muito provavelmente, para ele seja mais vantajoso ele ter uma PJ. Né? Agora, imagine uma situação em que o médico tem, sei lá, 10 filhos. Eu sei que hoje é incomum, né? Mas eu conheço uns cabos que tem, viu? Não, uns cabos corajosos aí, tem uns cabos bons. Tem uns cabos bons. Tem uns cabos corajosos que parece que acerta a veinha quando chega do plantão, né? Pei! Aí, meu amigo, não sai mais nunca de plantão, porque 10 meninos hoje em dia... Pois é, então, você tem uma situação como essa, você tem uma parcela dedutível muito grande. Aí você tem esses meninos que estão no colégio, por exemplo, né? Então, tem uma parcela dedutível muito grande. Na verdade, o que tem que se fazer é realmente colocar no papel. Pegar, cada caso vai ser um caso, você pegar ali, colocar no papel e fazer a continha. Regra geral, né? Porque eu não gosto muito de jogar todo mundo no mesmo pacote, porque cada situação é diferente. Quando a gente for falar da holding aqui, por exemplo, vocês vão ver que existem muitas variáveis, né? Mas cada situação vai ser uma situação, né? É muito individual, é muito pessoal, né? Mas, em regra, é mais vantajoso você ter a PJ. Entendi. Entendeu? Muito bem. Falar de recuperação judicial aqui, já que você é especialista, como é que funciona isso? Fala aqui pra nós, quando é que o cara entra em recuperação? Como é? Faz a prova, não passa e vai pra final? É mais ou menos isso, só que do ponto de vista empresarial. Mas, e também, assim, é um processo que é importante para fechar a empresa ou para reestruturar a empresa? É uma excelente pergunta, porque, na verdade, a diferença disso, né,
é o processo de recuperação e o processo de falência, né? Então, quando a gente tem uma empresa que é possível a gente reestruturar ela, né, a gente entra com o processo de recuperação judicial. Mas tem situações que a empresa não tem recuperação, ela já está numa situação ali que não tem jeito mais. Então, a gente entra com o processo de falência, né? O processo, às vezes, de falência também é consequência do de recuperação, né? Então, às vezes, você entrou com a recuperação, não deu certo, não conseguiu, então ele vai desaguar na falência, né? Mas são dois processos muito semelhantes, mas o raciocínio é esse, né? Normalmente o camarada ele busca ali a recuperação, principalmente porque o empresário ele é muito, a gente diz que ele é romântico, né? Ele tem a empresa ali, ele é apaixonado por ela, ele quer salvar, é natural, né? Então ele tenta fazer a recuperação, ele tenta recuperar e quando não consegue a gente deságua na falência. Quando pedir a recuperação, qual é o momento que diz, cara, Não, e qual é a vantagem, né? E qual a Assim, vantagem? por que que eu Exato. tenho que ir na justiça para pedir? como é que funciona o processo? Primeiro vamos só... E quando entra o contador nesse movimento? Primeiro é o seguinte, a recuperação ela é uma proteção, entre aspas, que a legislação traz para o empresário, né? O empresário ele é muito importante para a sociedade, porque ele paga imposto, ele emprega, ele faz Gera valor. gera valor, né, para a sociedade. E aí, ele precisa naturalmente dessa recuperação. Quando a gente consegue recuperar uma empresa, na verdade é uma vitória social. É um monte de gente que deixou de perder o emprego, né? Então, muita gente critica, né? Principalmente agora, depois da 123 milha, né? Entrou em recuperação. Pô, perdi meu dinheiro e tal. Mas, assim, quando a pessoa está de boa fé, né? Eu acho que é uma ferramenta que é muito válida, né? E é uma ferramenta honesta, né? Porque é o Estado ajudando aquele cara a se reerguer, a se recuperar, né? Então, quando é que ele entra, respondendo a pergunta de Vitor? Normalmente, quando ele tem um passivo muito maior, né? Ele não consegue regularizar aquele passivo e ele começa a sofrer uma pressão daqueles credores, uma pressão que é imposta pela justiça. Porque o que é que acontece, num exemplo bobo aqui? Imagine que ele tem lá, sei lá, 10 ações trabalhistas, né? O procedimento normal de um processo é que você tem a fase de conhecimento, que é aquela fase de discussão, apresentação de prova e tal. E, dada a sentença, né, quando finaliza todos os recursos, se inicia uma fase chamada de fase de execução. Ou seja, aquela pessoa que ganhou, ela quer que seja cumprida aquela decisão judicial, né? Eu quero aquele dinheiro, né? E, normalmente, isso é feito através de bloqueio judicial, né? Se você não tem o dinheiro, se você tem o dinheiro, vai lá, beleza, pagou, tá tudo certo. Mas, normalmente, ele bloqueia a conta, né? Ele dá a ordem de bloqueio de conta. E aí, quando o empresário ele começa a receber várias execuções, ele não consegue fazer o negócio girar, né? Ele começa a ter esse bloqueio. Então, entra aí o Instituto da Recuperação. Na recuperação, normalmente, você trava todas essas execuções, né? E aí, ninguém pode mais tocar nele, né? Do ponto de vista de execução. Então, para tudo e vai ser dado um prazo para esse cara para ele se restabelecer, né? Para ele conseguir trabalhar de uma maneira mais confortável. O prazo já é alguma coisa pré-determinada, assim, uma média? 180 dias. Então, 6 meses. né? 6 meses. Só que como é que funciona? Pode ser estendido? Pode ser renovado por mais 180 dias. Né? E mais nada? Então, aí o que é que acontece? Em determinadas situações, por exemplo, a ideia do legislador é que em 180 dias o cara consegue se organizar, consegue negociar com aqueles credores ali e consegue resolver o problema dele. Na verdade, tem gente que brinca, que diz que a recuperação é uma audiência de conciliação. Cara, só para tudo aqui, bicho, e vamos negociar com todo mundo. Então, você vai negociar com o banco, vai negociar com o trabalhador, vai negociar com todo mundo, né? Existe um procedimento específico dessa negociação, existe um regramento, claro, né, para não beneficiar uns em detrimento de outros, né, que é a Assembleia Geral de Credores. Né? Você junta todo mundo e diz, cara, posso pagar assim, assado, né? E aí vai ter uma votação e aquilo tem que ser aprovado. Então, a ideia do legislador é que 180 dias dá. Se não der, a gente renova por mais 180 dias. Mas a gente está no Brasil, o processo é muito moroso. Então, não é incomum essa Assembleia de Credores não acontecer nesse prazo de 360 dias. Né? Então, a STJ já tem um entendimento dizendo o seguinte, bicho, se não foi a recuperanda, né, a empresa que está em recuperação judicial, que deu causa ao atraso, né, então mantém a suspensão até que tenha, né, o evento, a Assembleia. Né? E aí, definido na Assembleia se vai se fazer o plano de recuperação, que é a proposta que o empresário traz. Eu consigo pagar aqui meus credores trabalhistas dessa forma. Normalmente tem um deságio. Né? Qual é a dívida? 1 milhão. Eu consigo pagar 800 em tantas vezes. Né?
E aí, naturalmente, se esse plano for aprovado, não é tão simples assim que muita gente vai pensar, pô, então é o calote legal, né? Na verdade, não é tão simples. Ele tem que demonstrar que a empresa é Tem recuperável capacidade. e tem condições de cumprir aquele plano, né? Então, feito tudo isso, coloca os credores em votação, os credores aprovam, aí ele consegue amortizar aquela dívida, né, com a empresa em recuperação até concluir. O empresário ainda continua na gerência do bem da empresa ou ele é desconstituído e entra ali um administrador legal? Na Ou verdade- ou isso aí funciona na falência, no processo de Na falência? verdade, é o seguinte, isso funciona nos dois processos. Só que no processo de recuperação, a ideia do administrador seria uma ideia de fiscalização, né? Ele entra ali e ele está olhando para ver se aquele empresário não está dilapidando patrimônio, tentando dar um calote em todo mundo, né? Então, ele vai tomar o controle, ele vai tomar o poder, né, naturalmente, por uma determinação judicial, se ficar demonstrado que o empresário tá com má fé. está com má fé ou está deixando de praticar algum ato que a legislação determine. Então, ele assume, né, com o objetivo de controlar e devolve depois para o empresário. Quem é o profissional que assume? Tem É um profissional... administrador judicial. Esse administrador, ele tem alguma profissão específica? Pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser o... Normalmente é um advogado, mas pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um economista. Existem hoje no Brasil, a grande maioria dos escritórios ficam no Sudeste, né, que já tem uma estrutura muito bem montada de um escritório de um administrador judicial. Então, o cara normalmente é um advogado, que ele colocou essa estrutura, ele já tem dentro um contador, já tem dentro um economista, já tem dentro um administrador, para ele dar esse suporte, né, nos processos. Interessante, Entendeu? interessante. Bacana. E assim, agora uma dúvida, a gente já falou assim desses caras muito grandes e pro pequenininho. Assim, o comércio informal. É muito melhor hoje você fazer um MEI do que ser informal? Qual é a vantagem de ter um MEI, por exemplo? Para quem está começando aí, quer fazer alguma coisa, fica respaldado em questão de INSS, porque paga uma taxa muito baixa, né? Exatamente. E mesmo com essa taxa baixa, o INSS é igual? Alguma diferença? Ali é o seguinte, o MEI, ele buscou tirar aquele pessoal que estava ali na informalidade e ele contribuir, de certa forma, né, com o Estado, né? Então, o que acontece? Primeiro benefício para o MEI entra naquela questão que a gente estava conversando dele se regularizar de fato, né? Ele vai ter ali um faturamento, né? Ele vai ter como demonstrar que fatura um valor X, vai ter uma certa organização, não é uma organização como uma empresa, mas ele, dependendo da situação, vai emitir nota, vai ter como... Ô Siri, pelo amor de Deus, Siri, falha técnica, bicha fofoqueira da peste, velho, atrapalhando aqui o podcast. Vai, Siri, para! A Siri de vez em quando faz uma participação No especial. escape aí. Aí. Acontece nas melhores famílias isso. Sim, a questão do MEI. Então, como ele vai ter essa organização financeira, né, uma organização de certa forma melhor, né, então já é um ponto positivo para ele. Mas, além disso, ele está contribuindo com o INSS. Ele vai estar segurado, que é uma coisa que é bacana, né? Então, se ele, de repente, sofrer um acidente, né, ou, sei lá... Aí, Vitor sabe nada de braçada na minha frente aí, mas, de repente, uma mulher, né, ter direito a um Salário maternidade. Salário maternidade tá bom agora. O que eu sei que muita gente me pergunta, né? E aí eu acabei tendo que buscar essa informação, porque já foge um pouquinho da gente, já está mais ali para o previdenciarista, né? Mas o que eu sei é que não conta para a aposentadoria por contribuição, né? Ele vai conseguir, ele está contribuindo ali, ele vai se aposentar por idade, mas não conta para a aposentadoria por contribuição. Não sabia, não. Né? Até porque a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta agora com a reforma. Olha, Quando vem com já reforma, nada de já dá o IA. Tirar isso aqui. E, inclusive, era considerado uma anomalia jurídica a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? O INSS ele é criado para proteger o cidadão do risco social. Então, quando você protege uma pessoa porque ela quer se aposentar por tempo de contribuição, ele está dizendo que o trabalho é danoso. Eu vou aqui te proteger porque você não está trabalhando, porque você está trabalhando demais. Exato. Então, eles viam como um risco social o
trabalhava demais. É tanto que com a reforma Tu eles acha que tu vieram, não apareceu, não, Vitor? Acha- Obrigado, viu? vieram extinguir. Rodrigo, eu tenho outra dúvida com relação a essa questão do MEI. É interessante, apesar de ser um... E aquela pessoa que começou a pagar e, porventura, não teve mais condições de continuar pagando e não deu baixa. Como é que funciona essa questão? Ela quer voltar a pagar, né? Depois voltou. Como é que funciona o débito, o passivo ali que foi criado? Como é que ele faz para poder voltar a contribuir? Ele pode esquecer esse passivo, começar a pagar a partir da competência do mês subsequente? E o que é que ele faz com esse passivo que foi ocasionado decorrente dessa falta de pagamento? Olha, existe uma série de situações. Né? A situação mais simples, né, seria... Porque o que acontece? Para ele gerar a guia para fazer o pagamento do MEI, fazer o pagamento da contribuição dele, ele precisa fazer uma única declaração, né, que é uma declaração anual que o MEI faz para informar quanto é que ele faturou. Né? Existe um limite, né, existe um teto de faturamento, ele tem que dizer, faturei tanto aqui para não sair do MEI. Né? Então, ele só tem essa obrigação. Então, quando ele não faz essa obrigação, ele deixa lá, não vou mais olhar... Normalmente não gera, não fica gerando esses débitos. Essas declarações é que vão ficar em atraso. Então, ele tem a opção simples, que seria ir lá e entregar essas declarações, e aí o débito vai ser gerado automaticamente, né? Que é o que a grande maioria faz, porque não tem um suporte de um profissional. Normalmente esse cara ele não tem condições, né? E aí ele tem uma dificuldade maior de encontrar um profissional para auxiliar nesse sentido, né? Mas ele teria a opção de avaliar sobre a prescrição e a decadência desses débitos. Então, ele pleitear não pagar, entendeu? Porque passou um determinado prazo e ele teria esse direito de não pagar e ele vai lá e reativa o MEI dele. Mas aí, para ele voltar a pagar, existe alguma trava dizendo o seguinte, só posso gerar a guia depois que você pagar o débito? Não. O que vai acontecer na prática é que ele tem que entregar a declaração, entendeu? Aí, entregando a declaração... Gera o débito. Gera o débito. Gera o débito. Aí, o débito vai ficar lá em aberto, entendeu? Aí, ele pode naturalmente parcelar ou pagar à vista, né? E se ele não pagar e continuar pagando dali para frente? Dali para frente, aí a gente tem duas situações que seriam mais prováveis Uma de execução? acontecer. Exatamente, que é pouco provável, Porque o por causa débito do MEI, é muito, por conta é do muito valor, baixo. né? Ou a exclusão dele do regime do MEI. Então, você agora não vai ser mais MEI e eu vou tributar você como se fosse do lucro presumido, por exemplo. Que Ou um seria contribuinte mais individual caro. também. Exatamente. A própria Receita informa que, por exemplo, o cara do MEI começou a progredir na vida, acho que é quanto por ano? 81 mil. 81 mil, sei lá, o cara começou a faturar 150, mas ele é mala. Ele vai deixando levar. A própria Receita informa e já muda, assim, do CNPJ dele, ou ele tem que ir buscar... Na verdade, assim, a Receita, na minha opinião, né, o que ela deveria fazer não é uma crítica, né? Ela tem os motivos dela, talvez a quantidade de servidores, né? Não sei. Mas ela sabe dessa informação, né? Então, suponha que isso aconteceu hoje, né? A gente está aqui em abril de 25, né? Só que ela vai deixar, né? Isso vai passar, muito provavelmente, quando chegar no ano que vem, ela vai dizer, desde abril lá que tu tá errado, cara. Então, vou tributar você aqui, considerando como se você estivesse fora do Simples, você vai ter que pagar esse retroativo para mim. Ainda multinha, né? Danadinha. Entendeu? Ainda multinha. Ela Uma também multinha. sabe, né? Fazer... Não, deixa eu pegar o retroativo aqui. Deixa eu vir na lapada. Então, na verdade, você majora a dívida, né? Porque ela poderia chegar lá e dizer, cara, a partir de agora você ultrapassou, então... né? Mas aí, normalmente, passa um tempo, né? Às vezes 1 ano, às vezes 2, né? E aí você transforma a dívida numa dívida... Ela não esquece, não? Esquece não. Nunca A memória deixa é prescrever. eterna, meu amigo. O amor, a sua esposa Não, e a memória da Receita é eterna. Existe essa questão aí de prescrever, né? Na verdade, é uma das coisas que a gente atua muito lá no escritório, que é a administração desse passivo tributário, né? Isso é um passivo tributário. Isso acontece não só no MEI, acontece em várias empresas, né? Então, você tem que administrar esse passivo, que aí entra a questão da prescrição, algumas vezes, dependendo da situação, a questão da decadência. Prescrição para esse tipo de débito, quanto tempo é? 5 anos. E a decadência... A decadência também são 5 São anos. 5 É porque a decadência é para a Receita lançar. Se ela não lançar em 5 anos, então ela Tchau. não... Tchau. Vai... Entendeu? Qual a Caixa das probabilidade almas. disso acontecer? A Receita, às vezes, esquece. Cara, eu não diria esquecer. O que eu sinto hoje
atuando na área e tendo essa relação com eles, é que a demanda é muito grande, pô. E eles não têm a quantidade de servidores suficiente. Então, eles sabem, né, que está lá o débito. Só que às vezes você tem de repente lá um procurador que ele olha e diz, pô, eu vou entrar com a execução aqui contra a Vito, que tem uma dívida de 2 milhões, ou vou entrar com a execução aqui contra o Fulaninho do Rodrigo, mercado. que tem uma dívida de 10 mil, né? Então ele prefere focar ali nos maiores valores, né? Mas você consegue administrar para trabalhar uma eventual prescrição, mas muitas vezes para você trabalhar uma coisa que é muito interessante também, que é uma transação com a procuradoria, por exemplo. Né? Que muitas vezes, até pouco tempo atrás, isso não era possível, não era permitido, mas a transação, assim, vou falar para leigo entender, é como se fosse uma negociação, de fato. Então, você consegue prazos diferenciados, você consegue redução no juros, você consegue redução na multa. Né? Naturalmente, você tem que demonstrar algumas coisas, como capacidade de pagamento. Ó, esse cara não tem capacidade de pagar essa dívida que se transformou num valor muito alto. Né? Então, você vai lá e trabalha isso junto à procuradoria para você conseguir essa redução. Vamos falar de uma coisa boa aqui. Conta. Todo empresário gosta disso. Quando escuta, ele chega a rir. É o chamado crédito tributário. Como é que o cara faz? Como é que vocês fazem para identificar que determinada categoria, se é uma categoria específica, se todo mundo tem, quem não tem, como é que vocês conseguem identificar? Existem alguns trabalhos de alguns escritórios, inclusive, de contabilidade, outros escritórios de advocacia também, que trabalham muito com essa questão do crédito tributário. O cara está enquadrado, tem uma porrada de mercadoria lá, e geralmente elas estão meio que mal enquadradas. Não sei se por conta do contador dele, não sei se por conta da falta de conhecimento. Como é que funciona isso? É o seguinte, na verdade, a gente poderia dizer, em todos os casos, seriam casos de erro, né? Erro contábil, muito provavelmente. Mas você tem, esse crédito, ele abrange uma coisa chamada restituição, né? Que é você pleitear uma devolução de um valor, por exemplo, que foi pago a maior por muito tempo. Aconteceu um caso com a gente, e é um caso aqui próximo, né? Que a gente pegou um cliente que ele tinha uma clínica, uma clínica psiquiátrica, lá em Buíque. Né? Clínica grande, ele fatura bem, tal. E ele vinha recolhendo, o contador enquadrou ele lá para ele pagar o ISS, ele é do lucro presumido, para ele pagar o ISS 5%. O que é que acontece hoje, né, na legislação? Existe uma lei complementar, que é uma lei federal, que ela diz, olha, os municípios são livres para escolher o ISS. Mas naquele tempo, quando foi editada, né, o objetivo era evitar uma guerra fiscal. Eu disse, mas a gente vai colocar um limitador, para o município também não botar nem muito alto, nem muito baixo também, né? Então vai ficar ali no mínimo 2, no máximo 5. E aí, a regra geral, claro, que os municípios colocam 5, né? Eles querem arrecadar. E aí, o contador dele, na hora de fazer o preenchimento lá, colocou 5%. Colocou ele na regra geral, né? Só que quando a gente foi fazer a análise, a prefeitura de Buíque, para a atividade dele, classificava como 3% aquela cobrança. Né? Então, a gente já identificou e viu, esse cara aqui ele está pagando a mais do que ele deveria pagar. Então, a gente pode pleitear uma restituição. Né? É o primeiro ponto, pelo fato dele ter pago a maior. Certo? Então, vamos colocar assim, uma espécie dentro do gênero crédito, né? A gente tem uma espécie que seria a restituição de valores pagos a maior. Né? A gente tem uma outra situação também, que é a situação em que acontece muito nas empresas que estão nesse efeito que a gente começou no começo, né? Trabalham com essa questão não cumulativa. Né? Então, hoje, é uma parcela menor da população empresarial, mas existem empresas que trabalham com esse regime, né? Esse regime não cumulativo. Mas tem como? Tem. Hoje tem. Ainda não está nada da reforma tributária, né? Na verdade, o que muda em relação à reforma, porque é o seguinte, hoje no Brasil a gente tem essas duas opções. A gente pode trabalhar da maneira cumulativa e a gente pode trabalhar da maneira não cumulativa. A não cumulativa são determinadas atividades, ou seja, é um nicho menor. Entendi. Entendeu? Então, a reforma, quando ela chega, ela diz, agora vai ser todo mundo não cumulativo. Então, você não vai ter a escolha mais, né, de fazer um planejamento para ver o que é melhor, enfim, você vai ter que fazer como não cumulativo. E aí, as empresas que trabalham nesse regime não cumulativo, muitas vezes não pegam esse crédito que ele tinha para abater da operação anterior. Né? O contador lá também, muita coisa atarefada, tal, ele vai colocando e toca o barco. E toca o barco, entendeu? Então, a gente vai lá e identifica. Aí não é uma questão que o cara
estava pagando uma alíquota errada. É que ele estava deixando de aproveitar um abatimento que ele tinha, né? E ele não aproveitou esse abatimento. Então, a gente pode pleitear também. Eu tô com uma coisa aqui interessante na cabeça, além dos cabelos. O sonho de valsa, um exemplo. O sonho de valsa, eu sou jovem, viu? Sou jovem. Sonho de valsa era chocolate. Antigamente Hoje é biscoito. ele vinha tipo um bombonzinho, assim, enrolado e tal. Mas agora ele mudou. Mudou a embalagem. Deixou de ser um bombom e passou a ser tipo um quadradinho que você abre aquilo ali. Me disseram as más línguas que aquilo ali foi um efeito fiscal, que tem uma exatamente. diferença na tributação. O que é isso? Para a população entender. Pronto. Isso aconteceu também com o champanhe e o vinho. Eu não sei se vocês viram. Foi nada. Foi, Conta! Tem muita coisa. Espumante, na verdade, né? Espumante e champanhe. Né? Alô, Petrolina! Enfim, isso é meramente uma classificação. Então, a gente tem uma teoria, vai ficar um pouco mais abrangente, tá? Essa resposta. Mas a gente tem a teoria no direito que a gente aprende, que é a teoria de Hans Kelsen, né? Ele diz o seguinte, existe um suporte fato, ou seja, tem que ter um fato para uma norma ir lá e incidir sobre ele, né? A norma ela já tem que existir. Então, ela vai dizer, se acontecer determinada situação, a gente vai aplicar essa norma aqui. Então, o fato tem que acontecer. No direito tributário, o fato ele já está previsto dizendo o seguinte, olha, vou trazer aqui, não seria esse o caso, né? Mas só para vocês entenderem, imagine um médico cardiologista. Se o cara for médico cardiologista, prestar o serviço como um médico cardiologista, ele vai pagar 20%, um exemplo, tá? Não é isso não. Mas se o cara não for médico cardiologista, ele for um consultor só, o clínico geral, né? É 15%. Aí, eu chego para tu, bicho, em vez de tu colocar a tua plaquinha lá, que tu é médico cardiologista, diz que tu é clínico geral e faz os exames, né? Faça umas coisinhas ali de lado, Exatamente. geralzão e toca o barco. Então, na verdade, a manobra que se utiliza é só uma classificação de atividade. Então, o pessoal adequa aquilo lá e diz, aconteceu muito com a Uber agora, porque a legislação ela diz o seguinte, o transporte de passageiro, de táxi, né? A legislação ela não acompanhou a evolução social que a gente tinha. Então, o pessoal dizia, vamos tributar a Uber, mas não tinha como, porque a legislação não previa, né, a tributação por aplicativo como foi hoje, né? Então, houve uma discussão, era naquele tempo lá, muito protesto, os caras vão aumentar muito. Tal. No fim, a legislação foi lá e classificou aquela atividade lá e tributou. Mas até então, não tinha. Então, talvez o taxista olhasse e dissesse, pô, bicho, vou ficar pagando aqui, talvez seja melhor dizer que eu sou Uber, né? Entendeu? E gera crédito? Gera sem dúvida. Porque esse caso é o caso que a gente estava conversando da clínica, né? Ele pagou em uma alíquota diferente. Então, ele pode pleitear uma restituição. Agora, o detalhe é que, né, se essa mudança que ele fizer for uma alteração realmente no produto, né, então é dali para frente. Imagine que, por exemplo, você falou, era um bombonzinho. Agora, ele não vem mais como um bombom, ele vem como um biscoito. Né? Então, ele mudou a forma, então é daquele momento ali para frente. Entendeu? Mas já é uma vantagem. Mas já deve ser uma vantagem. Meu amigo, uma empresa que nem a Nestlé Garoto não Cara, dá um é passo. muito dinheiro. É muita coisa. Às vezes, um centavo, quando ele bota na escala, meu amigo, é brutal. Pois e as é, margens cara. são baixas, né? Então, a dúvida agora, eu acho que a gente já falou de muita coisa, de questão de empresa, e agora para a pessoa física. Você já tem aí seu patrimônio consolidado, você aí já está em Dubai, já está fazendo suas coisas. Como é que se protege? Ainda vale a pena? Porque teve até um questionamento esses dias sobre questão de holding familiar. Eu acho que esse assunto deu uma bombada, Uma só que estilingada. teve alguma coisa, aí eu não sei falar, e disse que agora já não valia mais a pena fazer holding, que tem essas complicações. Primeiro assim, o que é a holding familiar? Quando é que vale a pena fazer? E se ainda vale a pena fazer? Perfeito. A holding é uma pessoa jurídica, como qualquer outra, né? Muita gente vende aqui, a holding é uma empresa como qualquer outra. Um bonito desse. Hold. Então, a holding. Só que ela tem uma finalidade específica, né? Ela tem uma finalidade, no caso de uma holding familiar, administrar um patrimônio, por exemplo. Muita gente chama também de holding patrimonial, né? Então, você coloca teu patrimônio ali, tá? Você administra, você aluga, né? Enfim, você faz uma série de situações. Honestamente, eu acredito que muita gente está buscando like na internet e aí o cara faz uma chamada polêmica, tá? Porque a grande verdade é que eu não tenho ainda essa resposta para você. Na verdade, nenhum profissional tem. Por quê?
Porque a gente não sabe qual vai ser a alíquota ainda que vai ser aplicada com a reforma. Então, como é que o então camarada foi vai por causa chegar... da reforma, né? Como é que o camarada vai chegar e vai dizer, cara, vai aumentar? Mas vai aumentar... Quanto é hoje? Quanto é hoje? Ela começa a incidir nos regimes iguais? Hoje a gente tem a ideia da acumulação, tá? Para holding. Né? E se a gente pegar as contribuições, por exemplo, que seria PIS e COFINS, e eu vou isolar porque o que acontece? A reforma ela criou o IVA, né? Que é o imposto único, né? Que ele separa o IBS, que são os impostos, então ele junta ali ICMS, IPI, ISS, e ele pegou as contribuições e juntou lá também, que é o PIS e COFINS. Né? Isso é uma questão meramente financeira. Por quê? Porque as contribuições, quando o Estado recebe, ele tem a obrigação de alocar em determinado local. Né? Então, ele recebeu uma contribuição, ele tem que ir lá e pagar. Muita gente, por desconhecimento, diz assim, eu pago o IPVA e tá cheio de buraco aqui. Né? Mas o Estado ele não tem a obrigação de pegar, arrecadar o teu IPVA e usar aquilo lá. Porque não é uma contribuição, é um imposto. Entendeu? O imposto ele não diz para onde vai. Exatamente, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele juntou, separou esses dois, juntou. Imposto vai ser... É por isso que tem buraco aí. Imposto vai ser aqui, contribuição vai ser aqui, por uma questão fiscal. Para a gente que vai estar lá no dia a dia, não muda muita coisa, não. Né? Então, quando ele fez essa junção, ele juntou as contribuições. Então, hoje... Né? Como é que funciona? Onde a gente está, para onde a gente vai. Né? Hoje existe acumulação, que é aquilo que a gente explicou no início, para o camarada que tem a holding. E normalmente, regra geral, como ele não pode ser do Simples Nacional, né? Ele é vedado, né? pela legislação do Simples, ele paga no lucro presumido. Então, o PIS e o COFINS que ele vai pagar é 3,65% hoje se ele alugar, por exemplo, esses imóveis. Né? Então, ele vai pagar aí dessa maneira. Estima-se que o IVA no Brasil será de 28%, mas não tem nada certo. Certo? Desses 28%, estima-se também que a CBS, que seria as contribuições, seriam de 8%. Né? Então você já vai dizer, estou perdendo aí 5% mais ou menos, né? Fazendo uma continha aqui de padaria. Estou perdendo 5%. Só que aí, o que é que acontece? A legislação diz, se você aluga o teu imóvel lá, né, com a tua PJ lá, eu vou te dar uma redução aqui de 70% da base de cálculo. O que é isso? Hoje, se eu alugo por R$1.000 um apartamento à Vitor, eu vou pagar 3,65 em cima de 1.000. Né? Com a reforma, esses 1.000 que a gente vai tributar agora com 8%, ele vai ter uma redução de 70%, então eu só vou tributar 8% em cima de 300. Então já é uma... Pela conta vai ficar até mais melhor, porque vai ser 24, dá 2,4%. Exatamente. Aí, além disso, a gente tem a não acumulação. Então, se eventualmente eu tiver alguma despesa ali que está relacionada à minha atividade, eu vou poder abater desse imposto que foi gerado. Entendeu? Então, muita gente está vendendo a ideia, só que a gente não sabe qual é a alíquota ainda. A gente está considerando 8%, mas se vier 10%, mas também pode vir 2%, a gente não sabe. Entendeu? Então... Mas aí, assim, quando é que vale a pena, independente, assim, eu não quero saber de tributação, eu quero pensar em qualquer coisa. Quando é que vale a pena e como é que é o processo? Então, eu vou abrir empresa, tenho que passar todos os meus bens, pagar aquele MOI de imposto, de transferência, papapá, isso aí acontece ou existe alguma coisa assim? Não, é para holding, existe um benefício fiscal de alguma coisa? Perfeito. Eu sempre digo para meus clientes o seguinte, para mim, sempre vale a pena, porque se você deixar de lado a questão tributária, né, vamos esquecer aqui por enquanto, porque a gente está muito incerto ainda. Né, se você deixar de lado essa questão, você tem a questão do planejamento sucessório, que é muito importante. Né? Às vezes você tem um patrimônio muito grande, né, e você tem, de repente, ali um filho que ele está ali do teu lado, ele está trabalhando contigo, e outro que seguiu outro caminho, que é natural. Né? Mas aquele ali que está lá, ele entende do negócio, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Então, quando você faz essa holding, né, você faz esse planejamento, você vai dizer, eu não quero que nenhum filho aqui perca. Tá? Todo mundo vai ter direito à mesma coisa. Só que, por exemplo, a administração do negócio eu quero que fique com esse filho aqui. Porque ele sabe, ele está lá dentro. Né? Não adianta eu, por exemplo, ter um escritório de advocacia e a administração do meu escritório vai ficar aqui com o meu filho que faz TI. Né? A OAB não vai permitir naturalmente, né? Mas não teria sentido, porque provavelmente ele vai quebrar aquele negócio, ele vai dilapidar aquele patrimônio. Né? Então, você tem essa questão da sucessão que você consegue estruturar, você consegue organizar e dizer,
Cara, você não pode vender esse bem, tá? Esse bem não vai se comunicar com o da sua esposa que está chegando ali agora, né? Então, se você tiver uma separação com ela, por exemplo, não vai ter essa comunicação. Então, você protege tudo isso, você planeja tudo isso, né? Para o passamento, né? Para você passar para os seus filhos, entendeu? Então, eu acho que é muito válido por conta disso. E você mata também o inventário, né, meu amigo? Que inventário no Brasil é loucura total, demora pra caramba, gasto pra caramba. Evita briga, cara. Briga. Pelo menos diminui, né? Diminui, porque, tipo, vai ficar com raiva do cara que fez a holding, sabe? Culpa dele, ele quem fez a contratação aqui, né? Então, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele passou, então se vira com ele. Mas esse negócio de inventário é loucura mesmo. Agora, interessante, na holding você consegue ali já deixar estipulado que com a morte vamos supor, daquela pessoa que tem um determinado percentual, aquela parte seja redistribuída para os demais componentes? Exatamente. Você torna o processo de inventário muito mais simples exatamente por conta disso, né? Porque o normal hoje, se a pessoa não tem uma holding, ela, quando falece, normalmente entra assim com um processo de inventário e demora bastante. E trava tudo, principalmente a questão bancária, quem tem conta para receber, exatamente. trava, Muitas o cara não vezes pode receber. Aquele patrimônio é tem que ter um deteriorado, alvará, porque tal. demora tanto, né? E vai deteriorando. Por exemplo, tem um carro, né? Carro, a depreciação é muito rápida, né? E aí? Aí é muito complexo. E lá, se ele coloca lá no contrato social, olha, em caso de falecimento aqui, a gente vai fazer a divisão dessa maneira, quem vai administrar essa holding e tal. Então, basicamente, qual vai ser o trabalho? O advogado ele vai entrar com um procedimento da junta comercial, que leva em torno de 5 dias hoje. A junta comercial daqui de Pernambuco é referência nacional, né? É muito rápida. Então, você entra com o processo na junta comercial, em 5 dias você já definiu, ó, esse filho aqui já está administrando, já tem poderes de administração, todo o restante das cotas já estão divididas aqui entre todos os herdeiros, está tudo certo. E também, por exemplo, se há 10 imóveis, na própria holding pode dizer, ó, tanto do aluguel vai ficar para porcentagem de aluguel recebível, vai ficar para fulano, tanto para fulano, ou como é que funciona essa questão? A distribuição dos lucros da holding. Do patrimônio. Perfeito. Na verdade, é uma empresa, né? A gente precisa ter isso em mente. E aí, o lucro ele é distribuído de acordo com o percentual que cada sócio tem na empresa. Entendeu? Aconteceu uma situação agora que, assim, foi uma busca do Estado, se não me falha a memória, de São Paulo, que estava cobrando o ITCMD, que é o imposto, não, desculpa, um imposto sobre doação, né, por lucros que foram dados acima do percentual. Então, imagina só a seguinte situação. A gente tem uma determinada empresa, seja uma holding, seja qualquer outra, em que é 50 meu, 50 seu, 50% de cada, né? E aí a gente teve um lucro lá de 1 milhão. Aí eu chego para você, pô, precisando de um dinheirinho aqui e tal, me ajuda aí. Deixa eu tirar 700 e tu fica com 300. Então você observa que está diferente do que foi pactuado, né? Então qual foi a interpretação do Estado? Todo mundo quer arrecadar, né? Então ele disse, cara, na verdade ele está dando uma doação disfarçada para Rodrigo. Estado, bicho, é pato. Não perde. Não perde, não. Entendeu? Não perde. Porque, pô, ele tinha que receber 500. Você encurtou o processo, porque qual seria o processo correto? Cada um tirar 500 e você, Rodrigo, tu não está precisando de mais 200? Toma aqui, eu te empresto. Entendeu? Toma aqui, eu te dou, enfim. Né? E aí, eles pleitearam isso e tiveram êxito. Né? Então, essa divisão ela teria que ser de acordo com o percentual que está estipulado lá no contrato social. Né? Tem até alguns contratos que dizem, pode fazer diferente, que era o que vinha se fazendo até essa decisão. Né? E com essa decisão, muda tudo. Então, teria que ser feito de acordo com o percentual que cada um tem. E quando é que vale a pena, assim? Quando já tem algum X, ou então você já está querendo começar a ter um patrimônio, por exemplo, minha dúvida primeiro, vale a pena você já ter um patrimônio pré-estabelecido, porque aí você tem que passar tudo para a holding, e isso aí é imposto de transferência a um inferno e fora de tudo mais, ou vale a pena você já montar e aos poucos, na medida que vai crescendo seu patrimônio, vai colocando? Eu acho que sempre vale a pena, porque na verdade é o seguinte, é possível você trabalhar, e eu sei que o Vitor já vai dar uma risada aí, que ele, todas as vezes que eu falei isso, ele... É possível você trabalhar, existe uma brechinha aí para você não pagar um imposto de transmissão quando você tem a holding, né? Então, é muito bacana, por quê? Porque ao invés de você... Hoje, a pessoa que já tem, né, ela já pagou o imposto de transmissão, então ela vai jogar lá para a holding e não vai pagar mais. Mas, quando você não tem patrimônio ainda, está querendo começar, né? Então, você já leva uma vantagem,
Porque tu não vai pagar aquele imposto que é uma pancada, que é o imposto de transmissão. Entendeu? Então, se você já constitui desde o início, você já leva essa vantagem tributária que os outros que não tiveram essa oportunidade não teve. Né? Entendeu? A Então, gente vai conversar depois. Toda vez aqui o cabo sai com alguma coisinha. E, rapaz, É doido. os insights, eu costumo dizer o seguinte, a gente aprende muito entrevistando. Muito. Porque, de fato, Que aqui a gente expõe nossas dúvidas, o cara responde, normalmente tem uma autoridade no assunto... no assunto e facilita demais. Mas eu acho que, assim, rede social hoje é massa. Mas vem muita coisa e o pior que se tornou uma coisa assim, o cara quer ganhar like. O cara pode inventar o que foi, normalmente você pode ver. E as próprias estratégias de rede social é alguma coisa muito sensacionalista no começo, né? exatamente. Então, o que eu canso... E quando você vê um vídeo, vem 30, né? E você para um pouquinho, vem 30 repetindo a mesma coisa. Então eu já estava achando que hold era uma porcaria. Que já tinha acabado com a hold, que não sei o quê, que a reforma tributária acabou, e tome-se vai, porque era isso que passava 24 horas por dia, 7 dias por semana no meu Instagram. Então, mas assim, foi uma explicação excelente. Fora a holding, existe alguma outra coisa assim Que possa que proteger possa o patrimônio. proteger o patrimônio, ou essa talvez seja mais... Também tem essa questão que, na minha opinião, muita gente utilizou para, digamos assim, alavancar a holding no Brasil, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a grande verdade é que a internet, você falou muito bem, vem muita coisa, né? Meu pai é um cara muito sábio e eu admiro demais ele e eu sempre cito ele, né? Ele diz para mim o seguinte, cara, no meu tempo, né? No tempo dele, ele nasceu na década de 60, aí era uma dificuldade você conseguir um livro, você conseguir estudar, né? Hoje em dia você tem todas as informações. Então, o trabalho hoje é inverso. Você tem que ter um filtro dessas informações, né? Para você ver o que realmente Vale a pena. vale a pena ou não, né? E a holding era muito restrita para aquela parcela da sociedade que tinha muita grana lá, tinha como contratar profissionais para orientar ele dessa maneira. Então a internet veio e o pessoal tentou trazer, vamos jogar aí na internet para todo mundo ter acesso. Legal, mas aí o pessoal começou a trazer com essa ideia de, tem uma proteção patrimonial. E aí, na minha opinião, é uma falsa proteção, porque começaram a vender, usavam a expressão também, a blindagem patrimonial. Pô, blindagem pressupõe que nada vai transpor aquilo lá e não existe isso no Brasil, né? Você tem um débito, por exemplo, qualquer, um trabalhista, existe a questão aqui da desconstituição da personalidade jurídica, né? Você tira ali a personalidade jurídica e vai no patrimônio do cara do mesmo jeito. Existe a inversa, né? A desconstituição inversa, o débito é da pessoa jurídica e enfim, né? Então, eu não gosto muito de usar essas expressões. Eu acho que é muito bacana do ponto de vista tributário. Você consegue trabalhar muita coisa, né? Consegue economizar bastante. E eu acho que é muito legal também no planejamento sucessório, né? Mas quando a gente vem nessa questão que o pessoal... vamos blindar aqui meu patrimônio, aqui ninguém mexe, é uma falsa ilusão, na minha opinião, porque não vai acontecer isso. Não tem como, né? Hoje a gente tem ferramentas no direito, o Vitor sabe disso, Cisbajude, enfim, ele puxa tudo, meu amigo. Sniper, puxa tudo. O que o cara tem, tá lá, entendeu? E ele vai lá e vai pegar, entendeu? Então, Só vai dar um trabalhinho, mas o a cabo mais. vai. Exatamente. Você mas pega um advogado bom, ele vai conseguir. Ele vai atrás até da alma do cabo, né? Exatamente. Vai bater lá na Principalmente porta de quando é a São mulher. Pedro. Isso aí, compadre, eu tô vendo que você Quando tá é a aí. ex, Sa- a perriana é que vai mesmo. Saia de trás desse pé de pau que eu tô lhe vendo. É desse jeito, cara. É interessante. Rodrigo, e o custo? O custo de uma holding? Me diga uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer a holding, né? Um exemplo, assim, bem hipotético, de Gustavo Lima. É a mesma coisa de fazer a holding de Zé dos Caixões? Olha, O trabalho é o mesmo ou não? não. É porque, assim, naturalmente, cada um tem sua maneira de precificar, né? Eu gosto de precificar, meus colegas, as pessoas que trabalham nessa área, nosso meio ali, né? A gente gosta de precificar de acordo com o trabalho, de fato, que vai ser dado, né? Então, a gente precisa especificar no contrato todos esses bens. Então, quando você chega aqui com o Gustavo Lima, qual o tamanho do patrimônio que esse cara... Quantas casas esse cara deve ter, né? É muita coisa. Então, você vai ter, de fato, muito trabalho, que você precisa especificar tudo aqui, tem que estar tudo lá, né? Então,
Então você vai ter uma diligência maior, vamos colocar assim, em relação ao cara que só tem uma casa, né? Eu, naturalmente, não cobro por quem a pessoa é, né? Porque se Gustavo Lima chegasse para mim hoje e dissesse, cara, quanto é para fazer a roda? Eu só tenho essa casa aqui. Então é um trabalho muito simples em relação a um cara que tem 200 imóveis, né? Então a precificação, no caso da gente, a gente trabalha com o que de fato o cara vai trazer para a gente incluir dentro da road, né? Algumas pessoas levam em consideração o patrimônio. Eu acho que não é muito justo, porque você está mirando o que o cara construiu, né? Então a gente mira o trabalho que de fato a gente vai ter. Acho que, né? Poxa, eu acho que até falar isso é bacana, porque... Mas eu vou ser crucificado, viu? Ou não, né? Ou não, né? negócio Porque cada um tem suas ferramentas, cara, velho. Cada um com seu, cada qual. Tem gente que trabalha da forma que você disse, mirando o patrimônio, tem gente que Trabalha não. com cara, Eu exatamente. trabalho de outra forma. Essa aqui é a forma que eu trouxe pra mim e tá tudo bem. Cada um com seu cada qual. Se quiserem crucificar aquela galera aqui que de fato quer sangrar o cliente. E quem não quer sangrar, só eu trabalho de acordo com o trabalho que vai dar. Se você tem 200 casas, eu vou cobrar X. Exatamente. Se você E- tem uma, eu vou cobrar E Y. o mesmo se aplica na contabilidade, por exemplo. Eu não estou interessado, por exemplo, em quanto meu cliente fatura, né? Ele vai chegar para mim e eu vou dizer, cara, quantos funcionários você tem, né? Que é o trabalho que vai me dar em relação à folha de pagamento. Quantos funcionários você tem? Qual o regime tributário que você está? Porque dependendo do regime que ele tiver, a complexidade é um pouco maior, né? Então, muita gente olha, pô, esse cara fatura aqui 1 milhão por mês, eu posso cobrar um honorário mais alto, né? Ele tem condições de pagar, né? Eu acho que não é por aí, porque você está mirando o que o cara construiu, pô, né? Não é no trabalho que você está desenvolvendo, né? Fora que eu acho que isso até no longo prazo é ruim para sua imagem, né, não? Sem dúvida. Porque assim, se você tem... Pronto, você deu um dos maiores exemplos. Tu chegou num canto e disse, pô, o cara economizou 500 conto para mim todo mês. Isso aí abre uma porta Sem dúvida. absurda, né? Mas às vezes, e uma coisa muito comum, as pessoas conversam. É. E às vezes eu tô com fulaninho, pô, tu tá com o mesmo contador que eu, tô, rapaz, cara bom, não sei o que mais lá, me cobrou tanto. Aí ele olha pra tu assim, oxi, Para mim é diferente. minha empresa é quase o tamanho da tua. Só que às vezes é um cara mais apresentado, ele vê um faturamento, às vezes a margem é menor, mas o faturamento é mais alto, o cara vai lá e fala, não, pra mim é diferente. É tanto aqui. Pô, isso aí vai gerar um ribuliço Exatamente. grande. Exatamente. Um mal-estar E assim, brutal. na área da gente, a gente tem tudo, né? A gente vai lá na rádio, vai na televisão, vai na internet, mas no frigir dos ovos, cara, É o boca a boca. é a confiança, né? A indicação que aquele cara, pô, vai lá que vai dar certo e tal. Rapaz, o que mas funciona pra eu sempre tive essa percepção. No final das contas, o maior ainda é a indicação. E a indicação é o seu lead, né? Mais barato, que mais fideliza e que às vezes lhe traz mais retorno. É. Porque ele lhe consome, às vezes, pro resto da vida. É muito difícil. Depois que o cara... Eu acho que médico, contador, é muito disso, né? Advogado não, porque advogado tem muita coisa. Advogado o cara quer ver longe, na verdade. Na maioria das vezes. Mas, cabo, velho, se é uma certeza que o cabo vai precisar uma vez na vida, Não, é mesmo- médico, contador e advogado. Mas às vezes eu acho que quando você confia é pro resto da vida. Acho que você deve ter, seu pai deve ter cliente que deve ter. Não, tem cliente que me viu pequeno lá, cara. É. Que hoje tá com a gente E não larga, não. Não Eu larga. acho que confia, porque é justamente isso. Você tem um patrimônio nas suas mãos, né? Exatamente. Então, E assim, é uma coisa, pô. Vitor é um empreendedor aí, você muito provavelmente também, né? Pô, a tua vida ali, tu acorda cedo, vai dormir tarde todos os dias, né? Tá regando aquilo lá, tu não vai entregar para qualquer um que vai chegar lá, vai vender um monte de coisa e no final tu vai se ferrar, né? É muito difícil. Então, normalmente a pessoa procura uma pessoa que de fato ela confia, né? E você sente também pelo trabalho, como você disse, a gente que, pronto, eu tô desde 5 da manhã acordado, trabalhando aqui, tá? E quando chega no final do mês, pô, o cara puxa um imposto, poxa, eu sinto que isso aqui tá errado. A gente trabalha, isso aqui tá errado, isso aqui tem como diminuir. Não é normal. Não é normal, não pode. Você pede a rescisão do colaborador. Você bate o olho e diz, bicho, tá errado. Como é que pode isso aqui? Vai, corrige. E quando você tira, que eu acho que é simples, cara, você pede a rescisão e o cara faz errado. E você, que tem que refazer... Que imagina- deveria ter o não, serviço, aí é um né? problema, né? Aí é um problema grande. Exatamente. Aí você pensa o seguinte, cara, se ele tá errando isso, Ele deve ter Imagine- Imagine o resto.
A questão da tributação. Seria o caso de te contratar como advogado e dizer, bicho, tá errado. Imagina o resto, né? Então é bem complicado isso. E depois que você ganha confiança, como você disse, o cara fez o cara economizar 500 pau. O cara disse isso, meu amigo, eu te amo. Vem pra cá. Tamo junto e vamos embora. Eu vou mandar esse vídeo pra ele, vou pedir pra ele comentar lá. Assim, ó, fala pra ninguém dizer que é mentira, não. Ele conhece ele, tá? Mas eu imagino que foi mesmo. Rapaz, pra gente falar só uma coisinha que agora também tá muito em alta, e esse menino aqui vai endoidar disso, a questão de tecnologia na tua área. Tá chegando forte também, ou assim, como o sistema tributário do Brasil é tão louco, essa área talvez ainda não chegou. Aquela questão de inteligência artificial para melhorar a gestão e tudo mais do teu escritório. Não, sem dúvida, cara. Na verdade, a contabilidade, assim, sente uma necessidade, já sentia uma necessidade muito grande pela tecnologia, porque se você for, não é uma crítica aos empresários não, né? Mas se você for dar uma olhadinha no frigir dos ovos, todo mundo diz, ó, isso aqui é com contador, vai pra lá, velho. Se o cara não tiver uma estrutura mínima, né? Rapaz, sabe quem falou isso? João Daniel. Aqui. Ele disse, rapaz, se o cara quiser ter uma conversa de tributário, nem venha falar comigo, vá falar com o contador. Nem sei nem que o diabo Foi vai. verdade, foi verdade. Não, mas cara, é uma crítica que os contadores têm, porque, por exemplo, o governo lança... não é uma crítica ao IBGE aqui não, tá? É uma coisa muito importante que o IBGE faz, porque ele coloca os dados lá de desemprego e tal, não sei o quê. Mas aí vê o cenário, né? Os caras, bicho, a gente precisa fazer uma pesquisa, né? Nessa pesquisa a gente precisa informar quantos foram demitidos, quantos foram admitidos, qual é o balanço, né? O saldo disso, para a gente poder avaliar a questão de desemprego no país e tal, não sei o quê. Pô, beleza, vamos preencher e mandar para as empresas. Então... Não é incomum você é empresário lá, chega um e-mail do IBGE para você, dizendo, cara, ó... Do nada. Do nada. Você foi sorteado aqui, né, na tua atividade, e tu vai ter que preencher esse formulário aqui. Aí o que é que normalmente o pessoal faz? Encaminha o contador. Vai pra lá, preenche aí. É realmente complicado, porque às vezes... Coisa de banco, quando eu fui abrir a conta no BNB, Ave Maria, é mais papel ali do que qualquer outra coisa. Eu posso te falar que eu encaminhei até para o Rodrigo. Eu só fiz o Ctrl-C, Ctrl-V. É isso aí, ó. É complicado. Não, o contador realmente é pau. E a IA tá servindo para tudo aí. Para tudo, cara. Aí a gente hoje consegue fazer gestão, a gente consegue encurtar uma série de processos, né, que a gente teria ali no nosso dia a dia e... A gente ganhou, se você for, a gente fez um estudo interno, né, no escritório. Existe um cronogramazinho que a legislação ela traz de obrigações, né? Muita gente pensa, pô, meu contador só fica ali mandando meu imposto. Mas na verdade, o que é que acontece? Existe uma declaração que você tem que entregar para os municípios. Normalmente isso varia de acordo com o município, mas isso é normalmente entre o dia 5 e o dia 10, né? Então, normalmente os escritórios de contabilidade estão com esse foco no dia 5 e no dia 10 e entregar essa declaração. Quando chega no dia 15, você tem que mandar uma declaração para o Estado, né? Então, entre o dia 10 e o dia 15, a gente já está com aquele foco ali em entregar para o Estado. Do dia 15 ao dia 20, a gente tem que gerar a guia do Simples Nacional, que é a grande maioria do pessoal que vai vencer no dia 20. Então, existe uma dinâmicazinha dentro de um escritório. Até chegar no dia 30, cara. E a gente, depois que a gente começou a implementar algumas tecnologias, a gente conseguiu reduzir isso em 10 dias. Então, o cara que ele tinha uma função ali que ele ficava enganchado, né? Durante 30 dias, agora em 20 dias ele consegue fazer e os outros 10 dias, em tese, ele está um pouquinho mais livre, né? Para ele poder dar um suporte maior, porque no fim a gente trabalha para o empresário, né? Mas durante o mês inteiro, praticamente, a gente está trabalhando para o Estado. O Estado. A gente está mandando as informações para eles e calculando imposto. Entendeu? É complicado. Então, a gente ganhou muito em termos de produtividade, aí 33%, né? A gente pode colocar assim. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E assim, a área de contabilidade, eu acho que se você chegar em qualquer ensino médio agora, dizer quem quer ser contador, eu acho que não vai ter muita gente. Não. Como é que tá assim? A empresa está crescendo, mas está com dificuldade de contratar. Há muita dificuldade de contratar pessoal. Pai, tá vendo, pessoal? É. O pessoal reclama que está faltando emprego. Mas, às vezes, o pessoal fica muito bitolado naquelas áreas que já estão... E com a IA aí... extremamente saturada. Vai ficar mais. Por quê? Porque a IA ela vem para aumentar a produtividade e, consequentemente, aquele cara que é mediano, que mediano para mim é o medíocre, ele vai pular fora do mercado, porque a IA vai engolir.
Vai sair. vai engolir e vai dizer só, meu amigo. Ou seja, uma pessoa que souber de fato manusear, ela vai produzir por 10. A reforma tributária, tu acha que vai diminuir a necessidade, vai ser a mesma coisa e que vai continuar aumentando Você fala na área de De contabilidade. de profissionais? de Isso. profissional. Eu acho que vai ter uma demanda maior por contadores, sem dúvida nenhuma. Eles vão ser mais bem remunerados, porque a estrutura mudou, né? Quando a gente estava falando aquele lance de simplificar, né? Agora não vai ser mais tão simples, né? Apesar de ter poucos tributos, né? Mas você vai ter que, se você quiser fazer uma coisa correta, se você quiser entregar algo de valor para o seu cliente, você vai ter que ter um trabalho que é muito maior do que você tem hoje, né? Então você vai necessitar de mais pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, e pessoas qualificadas, que também é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje, porque também vou ser cancelado aqui que eu vou falar isso, mas as gerações que estão vindo aí, cara, não é formado com uma geração que a gente... Né? O O pessoal sangue não nos consegue sentar e ler, né? Não consegue ter aquela calma de... É tudo muito corrido que acaba sendo prejudicial, né? Vou até brincar. Deixa eu ajudar no cancelamento. Deixa eu ajudar Já é no o cancelamento. sexto no mês. Porque, vamos lá. Não, de boa. A galera não quer viver o processo. Exatamente. Eu digo que a rede social é muito boa, porque traz muita informação e tal, mas ao mesmo tempo ela vem da ilusão. É Muito. aquele cara de 14 anos, 15 anos que já sai multimilionário e que o cara que olha, é a exceção à regra, aquele cara é fenômeno, minha gente. É um fenômeno. É igual a Ronaldinho Gaúcho, quem não e às sabe, é vezes um esse mesmo Ronaldo cara fenômeno. já tá há muito Exatamente. tempo. Cara, Pronto, ele mesmo falou, começou com 16 anos, Exato. ainda no terceiro ano na Exato. empresa do pai. E que tem um tu pensamento. tem quantos anos hoje? 34. Pronto. Pô, o cara é mais novo que eu, bicho. Eu sou mais velho daqui. Olha os eu cabelinhos brancos aqui. acho. Eu acho que eu sou mais velho daqui. E que o cara, bicho, é um fenômeno, porque tá fora da curva, faz uma coisa que os outros não pensaram e estoura. Pá! O cara Aí já o que, é tá que a galera quer? praticamente há 18 anos fazendo a Exato. mesma coisa. Exato. Então, assim, é um processo muito longo. E a galera não quer viver o processo, já Agora, quer imagina sentar na... Isso que Vitor tá falando, meu pai falava muito pra mim, porque meu sonho era ser jogador de futebol, né? Na época da gente ali, eu acho que a grande maioria tinha... Hoje em dia o povo não quer nem mais ser jogador de futebol. Pois é, bicho. Não quer ser mais nada. Aí, o que é que meu pai dizia? Eu dizia, pô, Quer pai... ser youtuber e TikTok. Eu disse, pô, pai, eu sou bom, eu jogo bem e tal, não sei o que. Ele dizia, Ronaldo só tem um. Tiveram Ronaldo dois, né? depois veio Veio outro, três, né? né? Mas ele Cristiano. só, Ronaldo Fenômeno só tem um. É difícil pra caramba e tal. Né? E é o que o Vitor tá dizendo aí, cara. Às vezes você tem um fenômeno lá no YouTube e hoje tem. Realmente você chega, vai conversar com um adolescente de 14 anos. Você quer ser o quê? Eu quero ser youtuber. Não quero estudar, não, quero ser youtuber. Tá? Porque eu sempre falei, assim, se eu fosse qualquer... Eu acho que a medicina, ela ensinou como é que é o processo. A gente só não... As outras profissões não entenderam, porque a nossa residência médica, quando a gente faz a faculdade, faz a especialização, a gente vive dentro do hospital, fazendo aquilo o tempo todo. Só que as pessoas têm a impressão, como a gente é remunerado, é uma bolsa, a gente é remunerado por uma bolsa, então acha que aquilo é um processo, é só um processo educacional. Mas da mesma forma, por exemplo, se um advogado ou um contador terminasse, eu gosto da área tributária, se ele olhasse o teu escritório, eu vou trabalhar lá, pegava o currículo, implorava para você trabalhar lá, olha a experiência que ele teria naquela área, passando 3 anos, remunerado, aproveitava e fazia curso por cima. Se ele quisesse depois montar a empresa dele, fazer as coisas, o cara saía pronto. É outra Agora, formação. precisa passar lá 3, 4, 5 anos para Exatamente. pra Ele aprender. precisa passar pelo processo. Tem que viver Inclusive, o processo. eu falo isso e falo porque eu senti na pele. Porque meu pai, ele me colocou para passar pelo processo. Quando eu entrei, pô, é o filho do dono. Mas naquela época, a gente não tinha as coisas digitais, né? Então, o filho do dono tinha que ir lá tirar cópia no fórum do processo, tudinho, tinha que diligenciar, tinha que ir na prefeitura, tinha que ir... Eu passei por todas as etapas, entendi como é que funcionava todo o negócio, para chegar o momento de dizer, bicho, agora tu toca, né? Mas até então, eu tive que passar por todas as áreas, né? Seria o que... Até para você entender. Exatamente. E talvez isso lhe dê uma visão muito melhor, porque você Muito vai mais saber ampla, cara. como é que o funcionário... A dificuldade Cara, do é funcionário... Você sabe do início Isso. do processo Você sabe todo o processo produtivo da empresa. até o topo. Ó. Exatamente. Aqui é assim e chega aqui. Isso. Certo? É engraçado que meu pai fazia o seguinte comigo. Eu molecote lá, né? Tal, ele diz, ó, você vai aqui em determinado local, o cara vai dizer isso. Aí você diz isso.
Aí ele vai dizer isso, você diz isso, pô, resolve. Aí eu chegava, pô, pai, deu certo. Aí uma vez ele entrou na sala e eu tava dizendo pro cara, bicho, tu vai lá. Diz O cara isso. vai dizer isso. Tá, ele, pô, até agora. Dá certo, né? Vamos dar uma forma. Aí qual o problema de hoje? O pessoal quer começar a construir a casa pelo telhado. Quer começar de É cima um pra baixo. imediatismo muito grande. Exato, bicho, né? É não, minha gente, é de baixo Mas pra isso cima. foi falado, todos os empresários, é a mesma conversa. Todos têm dificuldade de contratar. O pessoal se reclama que não tem emprego para nada, mas eu não vi um empresário que você fale que diga, não, tá muito fácil, tem mão de obra aí a Sobrando. rodo. Todos têm dificuldade, principalmente quando precisa de uma qualificaçãozinha a mais, e às vezes eles não querem nem... Às vezes eles querem treinar a própria pessoa, mas tem que ter pelo menos Exatamente. o mínimo, entendeu? E as próprias pessoas não querem, às vezes vão na empresa, 4, 5 meses já pede demissão. Cara, teve um caso agora, assim, eu vi rapidamente, tá? Não vou lembrar detalhadamente, mas saiu no jornal isso, cara, que normalmente não sai, né? Só fica ali na rede social, mas saiu no jornal o empresário de contabilidade, ele tem uma história de contabilidade, ele gravou um vídeo transtornado, dizendo, pô, contratei o cara às 8 horas da manhã, não sei se vocês viram isso aí, parece que deu 9 horas, antes de meio-dia, o cara pediu demissão já, disse que não dava. Sim, era porque ele não podia pegar no celular, ele disse, ó, você não pode, você vai trabalhar aqui e tal, mas você não pode pegar no celular durante o período e tal. Aí eu disse, não tenho condições de ficar esse tempo todo sem pegar no celular, não, então eu prefiro sair. Vício. É complicado. Tá complicado. Vamos para as perguntas? Perguntinhas. Vamos para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas aqui de nossos seguidores. Sabiam que você vinha, Rodrigo, então a gente já lançou aí e veio aqui. Ana Flávia pergunta o seguinte: caso eu perca o prazo para declaração, posso ser prejudicada? Se sim, qual a consequência? Qual o procedimento para contornar? Ela já responde em parte, mas quer saber como é que resolve o BO, né? Ela já tá esperando Ana Flávia, Ana Flávia. Ana Flávia, olha, saiu agora recentemente, porque tava tendo um fake news, né? O pessoal dizendo, vai ter o CPF cancelado e aquela confusão toda, e a Receita foi lá e emitiu uma nota dizendo, não é bem isso. Em parte, né? Porque o que é que acontece? Quando você não entrega a declaração, a Receita coloca no teu CPF lá irregularidade. Então, normalmente, quando você está nessa situação, o banco ele já dá uma travada ali em algumas transferências, né? Então, você não consegue fazer Pix, você não consegue fazer... Você tem algumas restrições, né? Então, assim, tu não tem o CPF cancelado, porque o cancelamento do CPF seria... Ai, Jesus. Exatamente. Você deixa de ser, né? Mas Você aí deixa de você ser. sofre algumas restrições. Então, respondendo a pergunta dela, ela teria algumas restrições pelo fato dela não ter entregue a declaração de imposto de renda, mas ela pode entregar a qualquer tempo, né? Desde que não se inicie um procedimento fiscal, ela pode ir lá espontaneamente entregar a declaração. Vai gerar uma multa por atraso, mas ela consegue entregar e o CPF dela normalmente é regularizado no dia seguinte. Ótimo. Essa aqui é boa. Augusto Santos, esse aqui deve ser empresário, viu, cara? Quando a empresa tem operações em vários estados, como isso impacta na parte dos impostos e na hora da declaração? Olha, o fato dela ter em vários estados, a gente já tem um impacto muito grande legislativo, né? Porque dependendo do setor que ele atuar, né? Por exemplo, se ele trabalhar com comércio, cada estado vai ter uma regulação diferente para ele, né? Então, por exemplo, você está aqui, um exemplo hipotético, né? A gente tem a alíquota de ICMS aqui para Pernambuco, é 20,5%, regra geral, a alíquota interna. Você chega na Paraíba, essa alíquota é outra, né? Você chega no Rio Grande do Norte e essa alíquota vai ser outra. Então, esse cara que atua em vários estados, ele vai ter que ter uma organização administrativa um pouquinho maior. Contável, Né? seja- Tem um contador em todo canto. Não precisa. Eu acho né? que é melhor concentrar nesse sentido. Porque melhor- senão vira... Exatamente. Mas ele vai ter que ter um contador, assim, não é querendo puxar a sardinha pro nosso lado, mas ele vai ter que ter um contador qualificado, porque ele não vai poder pegar, ó, o contador dele tá aqui em Pernambuco. Aí ele vai olhar, pô, qual é a alíquota daqui? 20,5. Então vamos meter 20,5 em tudo aqui, entendeu? Então ele pode estar pagando a menor, que é um problema, porque ele poderia tá sonegando, seria considerado... Ou pode estar pagando a maior, que também é um problema, que ele tá perdendo dinheiro, né? Então é melhor ter o planejamento para pagar justinho, né? Como se diz, elegante hoje é você ter a roupa justa. Não é isso, não é nem ter a roupa de marca, é ter a roupa justa, que veste bem. Não adianta você ter uma Louis Vuitton e tá parecendo aquele saco de arroz, né? Você Apesar um que saco de depende, arroz né? customizado. Esses caras, tipo, Lewis Hamilton, só usa roupa falota, meu filho. É tudo da Gucci, né? É justo. Não, né? É tudo, parece uma zarupemba assim, ao redor.
Cláudio Rodrigues pergunta: como posso adaptar o planejamento tributário da minha empresa que hoje tem uma receita flutuante? Cara, na verdade, assim, o planejamento, ele não está só ligado à receita, né? Ele está mais voltado para a pessoa, para a atividade. É por isso que, quando a gente estava falando aqui no início, eu não gosto de colocar todo mundo em um saco só e dizer, ó, aqui vai ser ruim se você abrir uma PJ, você sendo médico, ou você ter pessoa física, né? Você tem que analisar a situação em si, né? O camarada que ele tem uma receita flutuante, muitas vezes até tem prejuízo, por exemplo, né? Ele tem um regime hoje que seria o regime do lucro real, que quando ele tem prejuízo, ele não paga imposto. Aí você vai dizer, pô, negoção. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa hoje no Simples Nacional e fechou no vermelho, tu vai ter que pagar um impostinho lá em cima do que você faturou. Entendeu? Mas esse regime de lucro real não compensa para todo mundo. Não é o ideal para todo mundo. Entendeu? Então não dá para você pegar todo mundo e jogar ali e dizer, ó, o lucro real vai ser sempre bom. Né? Vai depender muito da situação do camarada. O lucro real entra muito nessa questão de não acumulação que a gente falou. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que presta serviço, ela normalmente tem uma margem de lucro muito grande. Né? Porque você não tem o custo para você comprar mercadoria. Né? Você tem ali uma estrutura física, né? Normalmente, às vezes nem tem. Aí a folha de pagamento ali, né? E aquela, né? Você não tem uma despesa muito grande. Então, para você não compensaria, né? Você ser do lucro real, entendeu? Então, assim, independente da receita dele, o que ele tem que avaliar é a atividade que ele tem e quais opções que ele tem em termos tributários, né? Para aquela atividade, entendeu? Porque ele pode faturar até zero, tá entendendo? E um determinado regime ser mais vantajoso do que o outro. Né? Mas o que vai pegar aí é a atividade dele. Massa. E aí, Toninho? Rapaz, excelente. Mais uma top. Então, e é realmente agora trazendo muitas pessoas de outras áreas. Então, o podcast vem crescendo muito, tá bombando, viu, bicho? Bombando mesmo. E a gente tá começando a escutar de pessoas de fora. Então, eu acho que esse episódio agora, principalmente para você que é empresário, acho que vai ser fundamental, até para conhecer o trabalho, né, de um cara que tem uma gama, né, de funcionalidades, um é polivalente. Então, acho que vale muito a pena. Então, foi um prazer, realmente. Vou vender meu peixe aqui, viu? Pode arrochar. Já ia dizer, para encontrar o Dr. Rodrigo, como é que a gente faz para encontrar o Dr. Rodrigo? Não, antes disso, uma brincadeirinha. Arrocha. Além de contador e advogado, eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Se nada, precisar de acabou. alguma ajuda aí por fora, pode Cuidado, aqui você tá na terra do Lampião. Os cabos aqui não se agarram. Aqui você não se agarra, não. Ei, mas top, brigadão, foi excelente. Eu mesmo tirei muitas dúvidas, mais uma vez, aquela consultoria 0800, né, que a gente sempre faz. Cara, pra mim foi um prazer muito grande falar com vocês, falar com a audiência de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo... Rede social. Rede social, meu Instagram é Rodrigo Remígio, @Rodrigo Remígio. Pode mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo, não tem aquela mimimi não, pode mandar. Tu tem um trabalho bacana de rede social ou tu faz mais assim tua vida mesmo, mas tem algum trabalho específico nessa área? Eu fui empurrado agora, né? Eu tinha uma separação muito grande. A gente tem o Instagram do escritório, né? Que é o @rodrigues.cnt, né? E lá a gente trabalhava mais essa questão social, né? Mas aí eu comecei a trabalhar agora o meu Instagram, que antes era pessoal, era fechadinho ali e tal. E a gente começou a trabalhar agora recentemente meu Instagram também. Mas a gente focava muito lá no Instagram do escritório. Para mim era uma separação como se fosse um história profissional lá, né? Um perfil profissional. E aí a gente começou a trabalhar agora no meu particular, vamos dizer assim, né? Ótimo, excelente. Que virou público agora. Virou público agora. Abriu as visitações, né? Abriu, agora tá... Então a gente vai deixar aqui, pessoal. Quem quiser ter contato com o Rodrigo, entra aí. A gente vai deixar aqui nos comentários. Não é não, Vitão? Bota aqueles anúnciozinho bonitinho que tá a plaquinha, né? Segue lá o Rodrigo, acompanha, conhece o trabalho. Se quiser, contrata, eu assino embaixo. Né? Se minha assinatura valer alguma coisa, eu assino embaixo. Contrata como é competente demais. Tá aqui, não é porque é conhecido, porque é faixa preta em judô, não. Ou jiu-jitsu, não. Tá aqui pela competência, Rodrigo. Quero agradecer aqui e dizer a você que você é um cara arretado. Tá, meu irmão, por conta de sua competência. É um prazerzão. E eu já vou me convidar de novo, viu? Pra vir pra cá, porque a reforma agora é a 1.0,
A reforma falou só sobre o consumo, né? Sobre a questão do consumo. Mas a gente ainda vai ter uma segunda etapa, vamos dizer assim, que vai ser sobre renda e patrimônio. Então, Eita. se doer agora, vai doer mais lá na frente. Então me chame que Pra explicar, pra não chorar. Gostou da viagem? Foi... Ah, Gostou de vir de lá pra cá? Rapaz, minha família é de Arco Verde, né? Então tá pertinho aqui. Tem um rapaz. pezinho aqui, Tá né? pertinho. Mas tu Tem- sempre vem com frequência por aqui? Ou... Eu tenho um escritório também em Arco Verde, Ah, excelente. né? A gente sempre tá vindo e tal. Aí quem sabe futuramente você já tá vem Mas crescendo mais que Arco Verde, viu? É, cara, mas Arco Verde eu gosto muito de vocês, mas a Serra minha vem crescendo mais. jurisdição, né, era só até Arco Verde, né? Eu não costumava passar muito. Minha esposa, ela tem família em Floresta, Custódia, em outros lugares. Mas eu fui poucas vezes, uma vez ou outra. Tal. Meu limite era até ali Arco Verde, né? Mas arretado, cara, arretado. Ah, você é a Gostei. primeira vez? Primeira vez. Olha, arrastei o Ah, homem pra cá. Eita, menino, foi obrigado a vir, ó. Ih! Mas eu agradeço demais, cara. As portas estão abertas. Serra, de fato, é uma cidade que ela oportuniza muito. Ela também é muito acolhedora. E aqui tá crescendo, uma cidade que Muito. tá crescendo muito. Muito mesmo. Legal. Sinta-se abraçado e acolhido. Obrigado. Aqui. Agradeço demais por sua presença aqui. E, pessoal, um recadinho aqui, para finalizar. Não deixa de seguir o Fala Doutor, porque a gente faz isso aqui para vocês, com muito amor, muito carinho. A gente investe trazendo pessoas qualificadas e pessoas de fora para tentar aqui trazer de uma forma mais simples e clara o que é que acontece no dia a dia, né? Coisas que se parecem Em todas as difíceis, horas. a gente tenta trazer e deixar mais fácil para que você compreenda, entenda e saiba o porquê. Porque o sentido disso aqui é o quê? O sabido aqui quem é? São vocês. Vocês. A gente quer que vocês se tornem sabido, que fique mais sabido e entenda o porquê das coisas. Então, vamos fazer aqui a dancinha de despedida, né, Toninho? Ele não tá com diadema, né? Ele não tá Vamos ver com... o... Uhul! Agora tá bom de outra musiquinha. Hein? Viu? Tá na Vamos hora. trocar, vamos trocar. Boa noite, meus queridos. Valeu. E até a próxima. Show. Uou!